Fala, fala, seus Maradona Tranquilidade! Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do NamaraCast, um episódio muito especial. E aqui do meu lado, meu camarada o Rafa Reise. Salve, salve, Pimenta, suave, mano. Tranquilidade, e você? Estou bem. Rafa, se tivesse um minuto para o fim do mundo, o que você faria? Eu ia jogar um Red Acabou. Dead Redemption 2. Com um minuto? Só ia subir no cavalo e já ia acabar o Ia jogo. acabar o mundo e morrer. E estamos aqui na nossa máquina do tempo ali, nosso DeLorean, nosso camarada Crildo. Só vamos, Crildo. Opa, tranquilo. É isso Daquele aí. jeito, como sempre, né, É velho? isso aí, aquele friozinho gostoso. Sim, sim. Bom, É isso aí. gosto. Rafa, fala pra gente quem que é o nosso convidado mais especial de hoje. Cara, hoje a gente vai trocar uma ideia novamente aí com o nosso sacane do Dona Mara, que é o Pir Paolo. Pir, seja muito bem-vindo novamente. E é sempre bom aí quando você vem, sempre traz, mano, assuntos interessantes. A gente fala sobre muitas coisas, principalmente sobre extraterrestres. Mas hoje a gente vai falar sobre algo um pouco diferente, né? O que a gente vai falar hoje? O que você trouxe pra nós aí? Então, galera, salve, salve, Maradonas. Não, mais uma vez, né, aceitando aí o convite e sempre trazendo informações interessantes, ao meu ver, né? Hoje vamos falar de profecias, né? Até por essa pergunta que foi feita sobre o fim do mundo, o mundo vai acabar, não vai acabar, por que surge também essa questão do término, né? O que faz depois de alguns acontecimentos surgir à tona o término desse mundo, né? Então é isso que eu vou trazer para vocês, mas é lógico, de uma maneira o mais sucinta possível, até para despertar. Eu sempre gosto de mencionar, e nos programas que a gente faz, é despertar a curiosidade para, hoje com a internet, a pessoa que assiste corre atrás, pergunta, né? Vai atrás, pergunta nos comentários, né, da, do Dona Maracast, e vê e compara. É isso mesmo? Isso aconteceu ou acontecerá, né? Então eu vou trazer as profecias Pô, aí para legal. vocês. Só vou falar nossos apoiadores aqui, que é a Skal, você que tá procurando creatina, whey, pré-treino de qualidade aí, a gente vai deixar o site deles na descrição, tá? Nosso cupom também é o Dona Mara 10. Toda compra que você fizer lá, você ganha 10% de desconto. A gente tem uma parceria também com Cerveja Azul, você que gosta de música autoral aí, enfim, a gente vai deixar o site deles também, que é o www.cervejaazul.com. E também a gente tem uma parceria com o Hugo Brandão, né? Você que tem instrumentos de corda, precisa dar uma regulada, ele é um luthier aí foda, e eu tenho certeza que ele vai deixar seu instrumento bala aí. Vai deixar também na descrição aí o contato dele e também nosso QR Code. Você que gosta do nosso conteúdo, gosta dos nossos vídeos aí, quiser dar uma patrocinada no canal, fica à vontade, sempre será muito bem-vindo. Já deixa o like, compartilha e vamos lá. Vamos lá, Pierre. Você estava Bom, falando pra gente do espiral aqui, isso. Então, mas tem a questão do Velho Testamento, né? Que você sim, que você queria exatamente. explicar. Contextualizar, né? É. Pra gente poder entender essa questão do espiral, né? Tá. O que eu quero? Eu vou fazer uma dinâmica com vocês, que é o quê? Eu trouxe essa espiral. Eu não vou falar a data agora, mas eu quero que vocês vejam os temas dessa espiral, os assuntos dessa espiral. Escolhe, vai, 5 de cada e pode falar. O que vocês viram que está escrito aqui nessa espiral, que tem e que é interessante. E é presente, são assuntos presentes agora. Uma coisa assim que me interessou aqui, ô Pires, são referente ao sistema socioeconômico urbano, né? E doenças, né? Que isso aparenta muito hoje em dia, né? Isso. Referente a doenças novas, a esse problema com a economia, né? Sempre, não só o Brasil, mas como outros países também, sempre tem esse carrossel não, essa roda gigante, né? Isso. Referente à economia. E mesmo assim sendo considerados países ricos. Isso, exatamente, né? É. Com bastante um poder socioeconômico maior que o do Brasil, né? E a gente e sempre tem esse eles quebram ou não e essas coisas, né? E também junto com essas doenças, né? Como a gente teve agora da Nossa, pandemia, né? exatamente. E Voltou uma doença que não tinha cura até certo momento, né? e isso faz parte Dessa espiral. desse espiral aqui que você informou Isso. pra gente aqui. E eu queria saber pra você assim, começo, o que acontece desse espiral que a gente pode trazer isso para hoje?
Isso, exatamente. Legal. Eu já vou segurar aí. E você, Rafa? O que você viu da espiral que é interessante? Ó, eu gosto sempre de começar pelo começo, né? Eu vi que o início da espiral é as doenças, né? O psiquismo animal. E eu gostei Legal. da palavra também, que eu queria entender o que Exato. seria esse psiquismo animal aí. Psiquismo humano. Então, vamos lá. Primeiro, essa espiral, como você mencionou, dos problemas socioeconômicos, psiquismo animal, as questões das doenças, e tem também um disco voador aqui. Vocês viram que tem Sim. UFOs aqui, né? Ações Sim. individuais, autopreservação. Tem também aqui guerras, né? Problemas diplomáticos, tá? E se eu falar, vocês viram aí, isso foi escrito em 1982, a partir de uma mensagem extraterrestre, do senhor Luiz Gonzaga Cortez de Paula, tá? E o que ele quis dizer com essa espiral? O que ele quis apresentar nessa espiral? Primeiro, começa bem expansivo, né? Vários tópicos, várias casas com assuntos, e é como se fosse um ralo, né? Um redemoinho, vai cada vez estreitando e cada vez vai aproximando uma situação do outro, né? Então, foi o que aconteceu. É, hoje, por exemplo, vamos pensar, em 1982 aconteceria uma guerra, mas de repente a questão econômica ainda estava meio que em equilíbrio, né? Sabe aquela balança comercial do mundo? Depois, mais para frente, poderia acontecer uma questão de um avistamento, de um disco voador e tal. Hoje está acontecendo tudo ao mesmo tempo agora, né? A questão do psiquismo animal é interessante notar a aproximação de 1982 para cá, essa aproximação dos pets, por exemplo, o pessoal de uma hora para outra começou a criar iguana dentro de casa, não é verdade? Então, esse psiquismo animal quer dizer que houve uma mudança no olhar, na interação dos animais com o ser humano. Então, hoje cria-se coelho, hoje se cria não somente cão e gato, né? Uhum. Lembra aquela situação? É cão e gato que dá para ter em casa. Não, hoje você consegue ter até uma jiboia, né? Se você quiser ter. Então, ele diz que tudo isso iria acontecer cada vez mais de uma maneira mais estreita, tanto a questão dos conflitos quanto a questão da mudança do pensamento do ser humano, né? Por isso que também ele fala, o psiquismo humano também iria mudar. Então, a consciência do ser humano. Tanto é que hoje existem algumas liberdades que você pode ter até para você fazer uma mudança, né, de gênero. Sim. Então, o psiquismo humano também teve uma alteração nessa visão, entenderam? E o que eu quero dizer assim, essa é uma profecia, porque isso daí foi meio que apresentado para o Luiz Gonzaga, ele transformou isso em casas, e que cada vez essa situação iria se estreitar. E essa espiral, pessoal, tem muito a ver com a espiral de Fibonacci. Vocês têm aí a folha de Fibonacci, que eles chamam de uma progressão áurea. E aí mostra justamente o Fibonacci, ele diz que há uma sequência numérica que acaba criando uma espiral que é expansiva, né? E o centro é bem estreita. Inclusive no Código da Vinci, alguém já assistiu aquele filme Código da Vinci, Dan Sim. Brown? Sim. Então lá ele fala muito da sequência numérica de Fibonacci. E o interessante que é nada mais, nada menos do que você somar um número com o seu anterior. Então 0 e 1 é 1, 1 e 1 é 2, 2 e 1 é 3, e aí começa. 3 e 2 é 5, 5 e 2 é 8, 8 e 5 quanto é? 8, 5, né? 13. E aí vai. Você pega nessa mesmo. Ele cria justamente essa espiral. Sim. Você tá com a foto da espiral da galáxia? Aqui, tô. Essa aqui. E aí, presta aqui só pra gente apresentar. E aí, pessoal, há uma ordem lógica nesse caos em que aparece essa sequência numérica. Então, a matemática, ela ajuda justamente a esclarecer, lógico, né, as Sim. leis físicas, as fórmulas, a nós entendermos a ordem que existe no universo. E com essa ordem é possível prevermos, né? Porque isso faz parte da ordem. De repente, todos esses acontecimentos fazem parte de uma ordem, né? E
essa espiral, o que está acontecendo? Como eu falei, tudo isso daí que está, por exemplo, apareceu um disco voador em 1977, aí apareceu um problema socioeconômico. Hoje está tudo ao mesmo tempo. Hoje é Covid com problema socioeconômico, com guerra, com disco voador, que agora se fala muito, né? Então você vê que é uma coisa que está estreitando, né? E tanto que você falou referente a esses casos, né, de ufologia também, né? E como já a gente tinha até comentado nos episódios anteriores referente a isso, né? Que o governo já começou a liberar algumas informações sobre isso. E pensando bem, até nesse ano, em 1982, nem imaginaria que o governo ia liberar isso, né? Perfeito, E perfeito. como já foi liberando, e junto com tudo isso que você falou, né? Vai dando uma. Vai, tipo, afunilando, né? E dando uma credibilidade para aquilo que foi avisado também, né? Porque hoje a gente está vivendo algo que, de repente, em 1982, numa mensagem extraterrestre, falaram que isso daí vai estreitar. Agora, vai estreitar para quê? Para acabar? Ou vai estreitar no sentido de é um fim de ciclo? O que vocês acham? Eu acho que é um fim de ciclo e começo de outro. Exato. E esse outro tem que ser bem melhor, né? Assim. Eu acho que porque a gente já tá passando por tanta coisa ao mesmo tempo que eu vou falar, meu, cansei disso, né? Então, Não quero mais. só que vem aquela coisa, né? E como é que é essa mudança de ciclo? Como é que vai ser essa mudança de ciclo, né? É a famosa era de Aquários. Alguém já ouviu falar? Já. Então, a era de Aquários, na verdade, as eras, elas existem no sentido de meio que catalogar uma ordem vamos dizer assim, é como se fosse as casas astrológicas. É um ciclo de 12 casas, que são 12 eras, e que nós estamos passando da era de peixes para a de aquários. O que está acontecendo? Muita gente já acreditou que estamos na era de aquários, mas por tanto cataclismo, por tanto problema que está acontecendo, parece que a gente ainda não está. Porque a era de aquário é justamente uma mudança de ciclo, de renovação, de reestruturação do pensamento humano. Uhum. Porque todas essas desgraças, fora as forças da natureza, fora maremoto, fora terremoto, fora o desequilíbrio que nós estamos, o aquecimento global já está sendo considerado que é um desequilíbrio humano, não é Sim. verdade? Para acabar esse desequilíbrio, precisa mudar a forma de se pensar. Que a gente, antes de agir, temos que pensar, né? E a era de Aquário seria a nova raça humana, a nova forma de pensar, mas de uma maneira mais harmônica com o planeta e com o universo. Sim. Ô, Pierre, eu sei que desde pequeno, até pessoas mais velhas, assim, a minha mãe, por exemplo, ela fala que meu avô, foi quando ele era pequeno, avisaram no rádio que tal dia o mundo vai acabar e não sei o quê. Então tem essa coisa de apocalipse, de fim dos tempos, ela é bem antiga, né? Ela, Isso. acho que ela vai mudando as formas de tempos em tempos, né? Mas eu lembro que ela falou assim, o seu avô, quando ele era pequeno, tinha saído no rádio que o mundo ia acabar, tal, e não sei o quê, e pedindo para ir dormir mais cedo, sabe? Aquela coisa toda, né? Então eu venho pensando que eu falo assim, essa história de o fim dos tempos, né? Ela sempre vem com força, né? Eu lembro a primeira interação que eu tive foi nos anos 2000, referente ao bug do milênio, Sim. aquela coisa de que na virada do ano poderia acontecer alguma coisa, tá? Uhum. E o pequeno, né, a gente meio sem, né? A gente tem esse medo, né? E pra você, assim, como é que é isso? Então vamos lá. Vamos primeiro pegar a palavra profecia. Tá? Sim, A palavra profecia, literalmente falando, vem do profeta. certo. O profeta é um termo que fora da, vamos dizer assim, fora do cristianismo, da cultura judaica ou hebraica, seria o xamã, seria o clarividente, seria o pajé, ou seja, pessoas que conseguem enxergar além, né? Tipo Thundercats, né? Visão além do alcance. Então, Sim. assim, são pessoas que já nascem com esse dom, né? No caso dos profetas, o que eles faziam em relação ao povo hebreu, né? Eles eram as pessoas que se comunicavam com Deus, ou seja, eles ouviam a palavra de Deus para ele passar para o povo para serem guiados. Uhum.
E aí existiram os falsos profetas, Sim. né, que seriam as pessoas que falavam em nome deles mesmos, né? Que tem essa questão, cuidado com os falsos profetas, porque eles falam em nome deles. Sim. E o profeta em si fala em nome de Deus, né? E aí esse termo profeta, daí surgiu profecia, na verdade seria tudo aquilo que trouxe, né, Deus, né, nas palavras deles para guiar o povo hebreu até Jerusalém, até a Terra Prometida, né? E aí a questão dos fim dos tempos, na verdade, vai cair no Apocalipse de João, da ilha de Patmos, que isso já é depois de Cristo, né? Que é ali que fala que é o fim dos tempos, que é o julgamento final, que seria. Aí seria também. É engraçado porque também a maneira literal que aparece no Apocalipse de João, depois de tantos acontecimentos, vai ter o quê? Vai ter o julgamento, o juízo final e vai ter a nova Jerusalém, vai ter uma nova vida, né? Depois do julgamento vai ser a nova humanidade, que cai muito também com a teoria da era de Aquários, que seria uma nova humanidade, mas que isso é fora que é fora da igreja, vamos dizer assim, da igreja cristã e fora do povo hebreu. Uhum. E aí, pegando o gancho, sempre quando acontecia uma desgraça, o pessoal já falava que era o Apocalipse. Não, tá chegando o Apocalipse. Só que, assim, de tudo isso que acontece de desgraça, o que ainda, de repente, as pessoas questionam que não é o Apocalipse? Porque no Apocalipse de João tem que ter a segunda vinda. Tem que ter Então, tudo está acontecendo para chegar à segunda vinda. E, pessoal, nós estamos falando de um livro, porque, na verdade, esse livro ele durou, acho que 20 anos para ser escrito. O Apocalipse de João, ele estava na ilha de Patmos, começou, se não me engano, em 50 depois de Cristo, ó, 48 depois de Cristo, e ele depois, até 68 depois de Cristo. Então não é o Apocalipse, na verdade, é legal que que a gente chama de revelações, a gente já tem pronto, né? E acha que a pessoa escreveu tudo ali, no mesmo dia. Uhum. E durou, na verdade, ele durou, acho que 10 anos para ser escrito. 10 anos ele escrevendo o que ele viu, porque na verdade João, quando começa o Apocalipse, ele sendo levado, foi arrebatado, e um anjo falou assim: tudo que você vê, escreve. Aí ele desceu e começou a escrever. Então levou 10 anos. Mas assim, a conclusão é a Nova Jerusalém, é a segunda vinda, é o julgamento, é o juízo final, né? Você acredita nisso, Pio? Então, no sentido literal, tudo pode acontecer, mas assim, a gente só vai acreditar quando acontecer, assim, a vinda, quando ele descer, né? Sim. Mas assim, que os conflitos, uma coisa também que acontece nas profecias é que 2 pontos que elas põem em questão é guerra e fome. Porque tem várias profecias, não várias, né? Assim, tem algumas pontuais, até de Nostradamus, é assim, vai trazer guerra e vai trazer fome, sabe? Tipo, que é o vital, né? É o que Mas, mais mata, né? Fome e guerra é o que mais mata. mas isso não seria um pouco óbvio, talvez? Porque sempre teve, se a gente for falar de guerra, sempre teve desde lá na Bíblia, a gente tem vários embates, né? Vários Perfeito, conflitos. E perfeito. então, assim, minha visão, tá? Eu acho que Não, talvez seja perfeito. algo muito, Subjetivo. não subjetivo, mas algo que é provável que vai acontecer. Porque, enfim, né? Porque na Bíblia tem muitos conflitos, né? Uhum. Ali, não vou falar guerras, né? Porque eu não li muito sobre a Bíblia, apesar de ter lido um pouco, mas eu acho que é algo muito óbvio, né? Que a humanidade é assim, infelizmente, né? Não, A sede do poder, você está. né? Uhum. E então, e muitas pessoas sofrem, né? Tanto Por- quem tá na guerra quanto a questão da fome E também, aí que eu acaba. volto a te falar. O que seria então a mudança para a era de Aquários? O que seria? Dá um F5 ali no, na humanidade. Exatamente, exatamente. É justamente, não, você foi categórico e é isso mesmo. Uhum. Até porque, é, olha só, foi 50, foi em 54 a 68 depois de Cristo que João escreveu o Apocalipse. Em João, o Apocalipse, ele fala do anticristo, ele fala da besta. Quantas pessoas já fizeram mortes, já causaram fome, vamos dizer assim, até chegar ao nazismo? Quantas pessoas? Então, sempre que acontecia isso na Europa ou em países cristãos,
Ah, esse é o anticristo. É justamente o que você falou. Ah, esse daí. Ah, Jesus virá. Você tá entendendo? Napoleão também, quando ele fez as invasões napoleônicas, ele é o anticristo, você tá entendendo? Quando Sim. chegou o Hitler, ele é o anticristo. E aí na Guerra Fria, a Rússia que era, a China que era, você tá entendendo? Então, realmente Sim. é subjetivo. Mas assim, o que que ainda falta? Chega até ali. O que que ainda falta? A vinda, né? A vinda, a segunda vinda vinda, né? e o juízo final. Mas é por isso. Então, na verdade, tudo leva a crer, assim, o que está acontecendo agora, inclusive na internet, que eu vejo muita chamada, por quê? Porque tá estreitando, né? Veio o vírus em 2021, se eu não me engano, né? 2020, Dois mil- final de 2019 para 2020. Isso. Porque o Veio o vírus e do vírus já veio a Covid. guerra da Ucrânia, e da guerra da Ucrânia já vem a guerra de Israel com a Palestina, e a crise econômica, então a coisa está meio que estreitando. E a questão do extraterrestre, 18, profecia, minha profecia, 18 de outubro. 18 de outubro, o Pentágono vai ter uma reunião, isso é verdade, 18 de outubro desse ano haverá uma reunião do Pentágono em que ele vai apresentar o que se diz, o uso de qualquer material extraterrestre. Se eles têm poder material extraterrestre, e eles vão apresentar o que que eles têm de extraterrestre, que é a única coisa que falta. Isso tá linkado com aquele caso do cara lá que Perfeito, tava. Que exatamente. meio que É, começou a falar que David tinha. Gross, que acho que foi em 2021. Não, agora, não foi no ano passado? Que o cara foi lá no. Não, Começou a não, que falar fez que no Congresso, tinha. exato, que revelou, foi David Isso, que Gross, revelou algumas exatamente, coisas. Isso tá exatamente. linkado ou E não é? tá, porque assim, ele apresentou, só que assim, tá linkado com isso e tá linkado com a primeira declaração do Pentágono em relação aos UAPs, que Entendi. a Marinha, quando estava fazendo as táticas militares, começou a registrar, e aí o Pentágono teve que revelar, não, realmente existem fenômenos aéreos, que eram os UFOs, agora virou o UAP, e ele criou um relatório. E esse relatório agora precisa ser apresentado. E nessa apresentação, 18 de outubro, tem assunto extraterrestre ali. Assim, que é o que falta para linkar. Porque eles não descartaram a hipótese. Quando eles falaram dos fenômenos aéreos, as pessoas estavam pensando que eles iam falar, é balão, não, mas eles não descartaram a hipótese de ser extraterrestre. Então agora, pelo que estão falando, vai ser quente. 18 de outubro vai ser quente. Eita. É, parece que Sim. é o que falta, né? Teve muitas coisas, muitas profecias que falaram, né, que depois que o mundo tomaria uma outra forma depois de depois da pandemia, né, no caso. E realmente eu vejo que depois da pandemia parece que o mundo deu ele ficou diferente. Sim. Eu não sei se é uma impressão minha ou se realmente é isso que tá acontecendo, né. O surgimento muito da inteligência artificial, as coisas acontecendo muito mais rápido, eh, as Ó, pessoas deixando de sair de casa. então, e sobre essa inteligência artificial, que nem nós estamos vendo que ela consegue dialogar, ela consegue contra-argumentar, né? Porque é diferente de uma voz gravada, e somente informar, né? Que nem acontece às vezes no celular. Como é que tá a previsão do tempo? Tá tal, tal, tal. E a inteligência artificial, ela tá vindo ela procura as informações e ela contradialoga, né? Ela, Quer uma cervejinha? Tá achando? assim, não, tá. Pode continuar. Ela contradialoga, ela discute, ela argumenta, ela diz como é que ela tá. Onde é que eu quero chegar? Tem uma censura ainda. Justamente, porque se ela consegue rastrear tudo que é informação, o que aconteceu da inteligência artificial não falar o que se sabe sobre disco voador, sobre sabe, coisa assim? Ainda não tem, assim, por exemplo, uma pergunta para uma inteligência, onde é que está a base da raça arturiana, vamos supor, né? Será que ela vai ter informação para isso? Será que ela vai conseguir ir até a informação para responder? Porque tem que ver como é que a inteligência artificial ela Ela é treinada, não é? ela é Então, treinada. é isso que tá. Então, mas ela é treinada de que forma? Qual forma que ela Isso. adquire essas informações? É através da internet? Diretamente acessado, ligado na internet? Então meio que ela Ou já ela tem consegue
como se a internet fosse o cérebro dela, então Isso. qualquer coisa ela já vai puxando da internet. Só que a internet também tem muita informação falsa, né? Sim, então. Então como Aí é que ela também faz para tem poder isso. distinguir o que é falso, o que é real? Exatamente. Não, então, mas é isso que é interessante. Não se chegou ainda a ter uma conversa de inteligência artificial pegando justamente esses segredos. Então, ainda tem algo. Por mais que eles digam, nossa, a inteligência artificial ela tá meio que vai dominar o mundo, não. Ainda eles estão se. Tem alguma coisa que ainda. O problema vai ser quando ela conseguir realmente fazer o WikiLeaks, né? Fazer o leak. A Agora, Skynet aí, a ó. Skynet. Skynet. Isso. Esse que vai ser a situação. Mas acho que eles devem estar preparados para isso. Sobre essa espiral, que eu falei que foi uma mensagem extraterrestre, falando sobre tudo isso e pegando. Aí eu estou fazendo a visão de um ufólogo esotérico, um ufólogo mais espiritualista. O Luiz Gonzaga Cortez de Paula pegou informações, criou esse livro Mensagem Extraterrestre, fez essa espiral de acordo com as informações que ele ouviu. Sim. Ele é um profeta? Não. E aí? Assim, digamos assim, se fosse colocado naquela época, no caso, ele seria um profeta. Exatamente. Ele Talvez seria um profeta. um profeta, mas vendo que hoje, assim, por exemplo, é que a gente não tem muita. Tem algumas informações, mas não pode ser dizer que essas informações são corretas. Tal, mas o UFO, o que o UFO é? Pode ser, são os anjos. Exato, as Aí entra rodas, exato, nesse isso. quesito, Então, entendeu? então a ufologia, e é isso que eu vou apresentar em alguns casos que aconteceram no Antigo Testamento dos profetas, Uhum. o que seria mesmo essa intervenção, né? Porque aqui foi a mesma coisa de repente de João. João não foi arrebatado, ó, vê e escreve. Aí ele viu do jeito que ele viu e escreveu. Sim. Aqui, em 1982, mensagem extraterrestre, ó, escreve essa espiral. Essa espiral, do jeito que está escrito, do jeito que está, ela não tem uma lógica? Sim. Não é o que está acontecendo agora? Não está Totalmente. estreitando? Então, assim, não é algo que é um aviso, né? Que as coisas estão meio que precisa acontecer alguma coisa, porque, tipo, tá indo pro ralo mesmo, né? E aí, a palavra profeta, como eu tinha falado, eles falavam com Deus, é uma visão bem, no nosso caso, cristã, ou da tradição hebraica, porque eles eram profetas que eram responsáveis pela tribo, né, para seguir adiante. Mas, por exemplo, nós temos Enoque. Enoque é o sétimo da geração de Adão, e Enoque foi a pessoa que teve um contato com os anjos caídos. Alguém já sabe dessa história dos anjos Já ouvi caídos, falar, que já. geraram filhos, porque eles tomaram as filhas Pô. dos humanos como esposas, e tem toda uma história. Isso, ele é o Nefelins? sétimo. Oi? Nefelins? Isso, aí cai ali que seriam os gigantes da antiguidade, que seriam os nefilins. Ele foi o primeiro profeta porque, pelas escrituras, mas aí é um livro apócrifo. O que seria um livro apócrifo? Alguém já ouviu falar sobre o Sim. termo apócrifo? São São livros. livros que foram tirados da Bíblia, né? Exato, que não são considerados, O vamos dizer, livro de Enoque, né? oficiais, o livro de Enoque. E ali ele teve contato com os anjos, e aí que tá. Qual era o poder da igreja, ou qual era o poder, de repente, de uma religião monoteísta? Tudo era a partir de Deus, era Deus que guiava os seus atos, não é verdade? Na época de Enoque, quando os anjos caíram, eles ensinaram o poder da magia, o poder da astrologia, o poder do ferro para criar armas. Então, assim, era uma época antes do dilúvio em que os anjos interagiam e ensinaram algumas, vamos dizer assim, algumas artimanhas para sobreviver. E por isso que aconteceu o dilúvio, porque deu um conhecimento a mais, né? E por que ele foi o primeiro profeta? Porque na época dele, ele já estava avisando que viria um Messias. Pro cristão, o Messias é Jesus. Sim. Para o povo hebreu ainda não chegou esse Messias, ainda não chegou. Né? Mas aí que tá, é um livro apócrifo porque fala muita coisa que aconteceu antes do dilúvio. Ele era o sétimo filho de Adão. Ele é o avô de Noé. Tá? E então, não, Matusalém é o avô. Ele é o pai de Matusalém, e Matusalém é o avô de Noé. E Noé, depois de todas essas gerações, foi quem? Foi quem criou a arca. Por quê? Porque Deus destruiu, né, o povo ímpio, né, que não merecia seguir adiante. E só a família de Noé sobreviveu,
mais os casais de animais, né? Sim. O livro a parte que fala do Noé e da, da enchente e tal, é Gênesis, não é? Né? O livro do Gênesis tem tudo isso daí. Fala Tem dos tudo, né? gigantes, fala do. E até o. A enchente. Enchente não, é a inundação, cara. É enchente, mas foi enchente. Ó, a arca passou lá no sul, ó. Inclusive, o pessoal viu a arca lá passando no sul. Lá. Não, porque eu tava querendo ver mais sobre a história da Arca de Noé e tal. Aí eu fui ver, eu fui procurar, tava no Gênesis. Eu falei, nossa, mas tá tão. Eu achava que ela era mais pro meio da Bíblia, assim, não, mas ela é bem no começo, assim, né? Não, tem muitos feitos. Mas, Sim. assim, o que eu achei interessante é que houve esses anjos caídos. E esses anjos ensinaram algo que a humanidade não conhecia naquela época. E aí, o que a gente está pegando dos extraterrestres quando tem um contato com o ser humano? Eles passam uma informação que você não tinha, não é verdade? Então, muitos dizem que esses anjos caídos, na verdade, seriam os Anunnakis, né? É uma raça que veio aqui, mas veio com outro propósito, né? Eles não vieram. Tudo parte de uma tradução dos textos sumérios, né? Mas o termo profeta para o povo hebreu é aquele que tinha contato com Deus para segue adiante ou não se preocupe que nós vamos mandar um anjo para proteger vocês e tal. Que foi o caso de Sodoma e Gomorra. Qual foi a história de Sodoma e Gomorra? Elas foram destruídas, correto? E ali também desceram anjos para avisar a família de Lot e falaram, ó, se você me achar 10 pessoas como você, eu não destruo Sodoma e Gomorra. E aí o que aconteceu? Destruíram Deus. Sodoma. E aí destruíram, tipo, numa noite, assim, né? Foi destruído e ainda pedindo para não olhar para trás. Aí teve Acho que a mulher do Loki olhou isso, e pra trás e ela virou virou uma pedra, estátua né? de sal, é. Então, essa destruição hoje, né, quem assistiu Oppenheimer, né, essa destruição foi uma destruição quase que atômica, né, para dizimar uma cidade numa noite, né? Então, assim, quando a gente começa a trazer para o tridimensional, a gente vê que teve uma ação lá de cima e foi física, né? Não foi só uma ordem, né? E esses anjos, o interessante é que na Bíblia, inclusive, fala: eu dei aos anjos de comer e de beber. Então, eles são físicos também. Uhum. Eles são enviados, né? Porque o termo anjo, na verdade, no Antigo Testamento é enviados do Senhor, são enviados. Mas ele viu pelo brilho, pela luz, que eles não eram seres humanos, mas e que eles eram realmente enviados. Então, assim, o que vocês acham? Uma pessoa física que comeu, que bebeu, Então, eu sempre, de um tempo pra cá, depois que a gente começa a entender mais sobre ufologia e tal, sobre todo esse contexto, aí eu começo a pensar, falando, pô, mas será que naquela época não era um extraterrestre que desciam? Porque assim, é extraterrestre de qualquer forma, porque não é do planeta, né? Então, Isso, exatamente. mas assim, não será que não é o que acontece hoje, assim, de a gente ter a vista de ver de pessoas falando assim, não, eu tive contato com extraterrestre e tal. Será que não é a mesma coisa que acontecia na época? Porque Exatamente. pra gente fica com coisa muito lúdica, né? Daquela coisa o cara, desceu o anjo, eu falei com o anjo falou pra mim e tal, não sei o quê. Mas se você for pensar, hoje acontece muito isso, mas a gente fala como UFOs, como pessoas de outras dimensões, de extraterrestres, ETs, essas coisas todas, né? E aí eu fico pensando, pô, mas será que não é, cara? Será que não é? Naquela época também não era a mesma coisa, que veio uma nave espacial, descia Eu penso assim, eu penso que assim, é a força da fé que faz essas escrituras estarem até hoje, porque isso daí faz muito tempo, e ainda hoje você ainda consegue ler isso Uhum. daí. É, Então essa força, pode falar. não, não, o que o Pimenta falou, acho que é diferente, porque antigamente eles vinham para trazer informação, e agora parece que vem para ter informação, que Uhum. vai lá, abduz, para estudar o cara, tá ligado? Eu Sim. acho que é diferente, tá ligado? Não, Tem esse legal, ponto boa, também. boa, Né? bom ponto Porque de vista. parece que eles querem, assim, né? Devido ao que é falado, né? Que tem relatos de abdução, tal, tudo isso. E a pessoa, quando. Tem uns casos, né, Pierre, que a pessoa foi abduzida e depois Sim. ela fala. Parece que ela tá sendo estudada, E tá aí, ligado? E lá atrás não, era pra trazer a informação. Tem Então, esse ponto também. né, tipo, sei lá, secou o Você caneco acabou? aí, eu Pierre? queria. Espera aí que É, cadê? eu Eu já tinha vai pedido. pedir pra você. Não, tudo Vai bem. chegar, vai Vai Não, chegar. chegar. então, mas Já vai aí, chegar, calma. pegando o gancho seu, Rafa, que você falou de estudar,
eu não falei para vocês da mudança da humanidade para a era de Aquários? Sim. Muitos, não muitos, mas assim, tem uma linha de pesquisadores da ufologia que essas abduções e, e já tem acontecido alterar, fazer uma alteração, fazer uma pesquisa como está o ser humano para essa nova fase, tá? E aí eles dizem que estão fazendo uma alteração na genética, porque tem havido abduções de mulheres em que acabam fazendo uma gestação de seres híbridos. Então tem uma linha de pesquisadores de UFO que dizem que eles estão trabalhando, fazendo uma manipulação na genética para essa passagem para a era de Aquário, entendeu? E por isso que às vezes, depois de tudo isso que aconteceu, desses milhares de anos, eles estão vendo como é que está o ser humano hoje e como é que está não, a genética, você está entendendo? Tem essa questão do comportamento do ser humano, da mudança, tá? Tanto é que tinha na década, isso de novo, na década de 90, que era a virada do milênio, falavam das crianças índigo. Isso daí já se perdeu no... Obrigado. Isso se perdeu agora, já não se fala mais, mas falava muito das crianças índigo, que eram umas crianças diferentes. Vamos dizer assim, o Elon Musk, ele falou que, acho que ele é disléxico, ele tem um problema de TDAH, alguma coisa assim, o Elon Musk, né? Vamos dizer assim, o Elon Musk seria, hipoteticamente, seria uma criança índigo, sabe, coisa assim? Porque ele pensa de uma maneira diferente, chegou onde chegou, né? Então existe essa teoria, mas assim, são aquelas teorias vamos pensar assim, pseudociência, ou seja, não é nada acadêmico, né? Não é nada assim lavrado com pessoas assim acadêmicas, tá bom? Mas é interessante sua colocação e a sua também. Um outro fato que aconteceu no Antigo Testamento que é interessante linkar com o extraterrestre, Torre de Babel, que seria a Torre de Babilônia. Alguém lembra da história da Torre de Babilônia, Torre de Babel? A torre que acho que um cara lá queria que fizesse uma torre que chegasse ao céu, né? Isso. Aí Deus não permitindo isso, fez que todos os trabalhadores mudassem a língua deles, né? E para eles não se entenderem mais, eles não conseguirem concluir essa Eles obra, né? juntos não conseguem. O que vocês podem hoje pensar disso? Essa coisa da divisão. A Uhum. divisão faz o quê? A gente não, Não se entender e não se começar. entender e em vez de você se unir, você querer destruir o outro. Você é meu inimigo. Sim. Agora, que Deus é esse, né? Que faz... que Deus é esse, né? É. Por quê? Porque se a gente tá conhecendo demais, porque a gente tava sabendo demais, e é um povo da Babilônia, ou seja, é um povo que não seria o povo escolhido, que também tem isso, né? Porque esse Deus do Antigo Testamento protegia muito o povo dele lá. Quem era fora disso, que no caso da Babilônia, não pode. Vamos separar todo mundo. Isso foi um feito também que aconteceu. Aí teve a destruição de Sodoma e Gomorra, e sempre teve essa mão, né, de Deus, dos anjos e do povo que estava aqui. Então sempre teve essa questão. E aí das profecias, naquela época, as profecias só serviam para o povo escolhido, na verdade, o termo profecia. A partir de Jesus, e aí veio o João de Patmos, as profecias começaram a ser mais de uma salvação para a humanidade, ou seja, foi algo mais macro. Porque Jesus, ele veio, né, amar ao próximo como si mesmo, mas não era, ele não falou assim, amai o romano, né, ele falava amar ao próximo, independente de quem for. E ele já foi mais macro, né, ele já foi mais, assim, questão da alma, né, qualquer alma você tem que amar como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E aí, na salvação de João, é lógico, você seguindo o caminho que Jesus traçou, aí vai ter o julgamento e aí tudo bem, você se livra. Aquele livro que você falou pra gente, que você até mostrou aqui, um que o autor ele explica se caso Jesus fosse um extraterrestre, né? Ah, sim. Sim, que Extraterrestre na Galileia. isso. E tem que fala nesse livro assim que a gente pode tirar nesse contexto de Apocalipse assim, de que será que os anjos e os extraterrestres daquela época eram o que é o de hoje? Tem alguma coisa que linka com isso, Pierre? Ó,
Bom, nesse livro, ele considera realmente a presença extraterrestre para orientar quem quer ser orientado, lógico, para guiar quem quem aposta num mundo melhor, né, porque isso também tem aquela questão do livre-arbítrio. Sim, É que nem no filme Matrix. Alguém lembra do primeiro Matrix? sim. O primeiro Matrix tem uma cena em que aquele rebelde que trai todo mundo, não tem uma cena em que ele tá numa mesa com, acho que filé mignon, com vinho, e fala: "Não, eu quero isso mesmo, eu quero", porque a realidade era o quê? Era comer aquela papa, era uma Sim, realidade não muito legal, né. sim, Então, é o livre-arbítrio, ou seja, esse cara não quer, a realidade, não é verdade? Quer manter a Matrix. sim. Então, para quem deseja isso, eh, Jesus, ele foi um enviado, né, ele nasceu, né, aqui, mas ele nasceu, como dizem, né, de uma mãe virgem, que é Maria, né, o anjo avisou ela. Então, quando você vê tudo isso daí, aí segundo livro, pessoal, pelo amor de Deus, segundo livro, ele realmente foi um projeto para guiar a humanidade. Sim. Por isso que as palavras dele são bem pluralistas, não são: "Ah, você é shintoísta, não, você não". Ele é bem, assim, pluralista, é amar ao próximo com a si mesmo. Então, realmente, veio lá de cima de uma. É porque tem umas teorias que falam, né, que a gente é como se fosse uma fazenda de formigas, né. Alguém tá cuidando, alguém tá testando a gente, porque, uma coisa até que falaram que eu até parei pra pensar, falei: "Poxa, faz sentido". O ser humano ele não é compatível com o planeta Terra, né. Se você colocar tanto que o ser humano não consegue sobreviver na floresta, né. Se eu botar assim como é que eu posso dizer? Colocar um ser humano ali da floresta, assim, ele não consegue sobreviver, assim. Pode até que consiga, mas ele não é compatível com aquele sistema dessa natureza que é o do planeta Terra, tal. E os animais, eles já são parece que eles são próprios daqui, né. Sim. Que o ser humano realmente tem uma teoria, né, que fala que o ser humano, estão testando a humanidade dentro desse sistema que é o planeta Terra, né. Eu queria saber se tem alguma coisa que fala sobre isso, se você acredita nisso, se tem algum livro ou algo que pode falar sobre isso, Ó, ou se isso é viagem da minha cabeça? não, 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 eu li alguma coisa sobre, que falam que nós mesmos somos extraterrestres porque a gente não se adapta a nada aqui, entendeu? É Isso, mais ou menos exatamente. nisso, né, porque a gente é real isso, a gente, tipo, meu, a gente não tem pelo suficiente para aguentar um frio, por exemplo, que nem um cachorro, um gato, qualquer animal que vive. A gente, se fode vários aspectos, se a gente não tiver um suporte, né, então. Mas será que isso não tem não sei, porque essa questão, por exemplo, dos pelos e tal, não sei o que lá, tem muito a ver com aquela teoria da evolução, né, tipo assim, você pega a questão do urso, um exemplo que eu vou dar, tem o urso que antes não tinha essa diferença de urso polar e o urso, vou chamar de urso marrom, por exemplo. E aí com a evolução, por exemplo, começou-se a entender que os ursos que eram, por exemplo, marrons e que viviam na parte lá do frio, eles eram um alvo fácil. Então eles morriam, e aí surgiu o urso polar, com os pelos brancos, porque no meio da neve ele se camufla. Já os ursos brancos, num ambiente fora da neve, também seria um alvo fácil. Então eu acho que talvez essa questão do pelo, por exemplo, o exemplo que você deu, não sei, tem a ver com o lance da teoria da evolução. Mas assim, ao mesmo tempo que não é adaptável, o ser humano também acho que é o ser mais adaptável, talvez, né? A Não, mas gente consegue, adaptável, assim, dependendo. no sentido de que, por exemplo, a gente aqui, a gente tem um suporte, a gente consegue não viver dentro do sistema da natureza, assim, a gente Uhum, consegue, pô, se você consegue, até conseguir, até consegue, mas com muita dificuldade, né? sim. Porque a gente meio que não é compatível com o planeta Terra. Eu acho que a gente pode partir desse princípio a partir da essência do ser humano. Mas é que como o ser humano é um ser inteligente, eu acho que você vê muito, por exemplo, hoje em dia, inclusive tá saindo bastante coisas sobre sobrevivencialismo, Sim, que é a galera que realmente, tipo, meio que quer contradizer isso. Tipo, não, eu consigo viver na floresta em ambientes extremos, tá sim. ligado? Tipo,
Tem até se você for ter aquele programa lá, Largados e Pelados lá. Não, mas assim, Os caras vão lá, tem gente que consegue ficar 4 dias só. E não consegue sim, ficar mais que sim. isso, começa a passar mal, começa a ficar doente. Porque realmente ele não tem uma compatibilidade ali com aquele lugar onde ele tá residindo ali no momento. Não, eu só quis fazer um adendo aí na conversa. Não, tá certo. O que eu posso dizer é assim, ao longo da evolução, realmente, nós estávamos, como eu tinha falado, ainda não foi achado aquele link daquele O elo perdido ali. o hominídeo, exatamente, era um hominídeo, né? E depois apareceu nós como bosquímanos, né? Como coletores, mas ainda falta achar algo, por exemplo, na questão do crânio, né? Que mostra que realmente a gente saiu daqueles hominídeos, né? Daqueles pós-primatas e chegamos a essa situação. Aí aí pegando os bosquímanos, né, as pessoas que, que, que estavam ainda dentro da natureza, que tinham que se esconder nas cavernas, eles eram presas muito fáceis, muito fáceis. Tanto é que tiveram que se estar sempre juntos, né? Imagina, tigre, dentes de sabre e tal. Só que assim, a partir do momento que surgiu a composição de uma civilização, realmente, ele começou a trabalhar essa evolução aqui na Terra cada vez mais distante da natureza. Só que aí a natureza, até inclusive no Gênesis fala, né? Ele começou a usufruir da natureza, mas não estando na natureza. Isso. Só que aí o que aconteceu? Surgiu algum bug na mente da pessoa que começou a virar megalomaníaco, ou seja, vamos usufruir o máximo da natureza e vamos cada vez construir um império. E aí, do que era apenas uma sobrevivência, acabou virando o quê? Uma civilização e que perdurava essa civilização com aquela cultura e acabava o quê? Conquistando civilizações menores e viravam o quê? Os impérios e aí esse que é o X da questão. O que fez mudar para essa megalomania e acabar descontando na natureza? Quer dizer, hoje, que nem você falou, todo progresso que acontece é poluindo, devastando, né? Então você, por exemplo, qualquer pessoa que é orgulhosa do que tem, é o quê? É fazendo a extração do que já está lá e acabando aquilo ali, entendeu? Então, vira um círculo vicioso, né? Porque assim, a nossa civilização atual, ela parte do quê? De civilizações que já se destruíram, que já acabaram. Sim. Então virou um círculo vicioso. E esse que é o bug, né? Esse que é o X da questão. Que nem você falou. Agora, nós, nesse ritmo, não temos como voltar para a natureza de uma maneira harmônica. A gente não sabe nem o que vai esperar. Sim. Às vezes você fala, ai, que lugar. Por exemplo, às vezes tem um lugar que, por exemplo, não tem animal silvestre, é porque tem um predador lá. Então não é um lugar bom, né? Sim. Ou tem aquele caso vamos tirar uma foto nesse rio que não tem nada, aí tem um jacaré que pega a pessoa, sabe? Tipo, coisa assim. Você não sabe o que você vai esperar. E fora os insetos, os mosquitos, fora uma malária. Então, realmente, eu até tinha comentado, né? Vocês falaram do borrachudo, né? Então, parece que a própria natureza também criou coisas para, sai daqui. Vai embora. Vai embora que a gente não quer fazer. Fale, né? Então a gente tá assim, a gente tá no mesmo lugar, mas a gente tá meio que em conflito. A gente Sim. tá sempre desequilibrando. E o aquecimento global, hoje, parece que é uma prova de que realmente agora, cara... Parece meio que a natureza tá revidando. Então, e o pior é assim, Às vezes eu tenho essa sensação de que a natureza, ela revida. Não, mas então, o próprio filme Avatar é mostrando que a natureza é algo vivo. E, assim, é tudo uma questão de harmonia, né? É tudo uma questão de controle, de equilíbrio. Desequilibrou, vai desequilibrar para os dois lados. Só que, de repente, aqui a gente vai remendando, né? Tá, que nem agora no sul, daqui a pouco, vamos aumentar mais 2 metros, mas assim, só para aumentar, porque vai continuar de repente subindo o nível da água, né? Então é assim que funciona, mas assim, tá revidando, por quê? Porque perdeu um espaço, o rio tá lá aumentando, aí parece que é o degelo também, parece que tem um monte de coisa.
Então, tudo isso já tinha sido avisado. De repente, ó, cuidado, né? Tipo, tá vindo o castigo, né? Aí uns falam que é o castigo de Deus, né? Então sempre tem essa conotação religiosa para quem é religioso, e agora também tem aquela conotação científica para quem é científico em relação ao aquecimento global. Então as duas coisas agora estão casando, porque antes essas profecias, o cientista deve, não vai acontecer, não tem essa coisa de pé. Por exemplo, imagina antes do Covid, quem falava que iria acontecer uma peste. Não, nós É coisa estamos de super filme, bem, é né? coisa de filme. Não, a Organização Mundial de Saúde vai saber, né? Sabe coisa assim? Sim. Sendo que foi a primeira que não sabia o que fazer quando chegou o Covid, né? A OMS não sabia o que fazer, cara. Mandou, põe máscara. Vai no metrô lotado com máscara. Pô, é isso que é o recado? Então até o Nostradamus, eu até falei sobre o Nostradamus, porque vocês viram que ele era médico. O Sim. Nostradamus era uma pessoa escolada, né? Ele era um médico, não era um carinha aí qualquer. Por isso que tem um respeito por que ele falou. Inclusive, ele fala, que é interessante agora nessa virada de milênio, a gente está em 2024, já estamos longe do ano 2000, mas ele fala do rei do terror que iria aparecer no 7º mês de 1999. Poxa, como assim? E aí, eles falando, né, eles mapeando, chegou 1999, 7º mês. Só que agora, o que aconteceu? Nosso calendário é gregoriano. O calendário gregoriano foi adicionado um mês a mais. Então, o 7º mês dele virou agosto para nós. E em agosto de 1999 aconteceu o último eclipse solar. E o eclipse, para a época deles e para algumas tradições, o eclipse é um mau presságio. E o cara, ó, Nostradamus, a primeira centúria de Nostradamus foi em 1546. E ele já falou isso, que em 1999 o grande rei do terror iria aparecer, e aí ia ter um rei. Então, assim, não é balela. E o pior é assim, que ele fala o 7º mês. Só que depois veio acho que o Papa Gregório, se não me engano, e nós estamos no calendário gregoriano, adicionou-se um mês, aquele 7º mês acabou virando o 8º, que é agosto. Em agosto teve o eclipse. E o eclipse foi, de 1999, foi antes da virada para 2000. Sim. E falou que a partir daí iriam acontecer algumas mudanças aí. Então, assim, a previsão, em alguns momentos, é exata, como ele falou. Agora, imagina esse cara, em 1500, colocar 1900 e acontecer um eclipse. Ou o cara é um bom matemático, né? Ficou ali fazendo conta para ver que ano que vai chegar esse. Ou foi uma intuição aí que veio. Então, Eu queria que você contasse mais um pouco sobre a história do Nostradamus, né? Quem foi Nostradamus? Como é que começou essas previsões dele, né? Porque eu sei que você tinha comentado que ele era um médico, né? No ano de 1800 e 500, né? Não, 1800, 1800. 1525. Ele começou como médico e tal, né? Com 22 anos. Então, aham. conta pra gente, para o pessoal saber mais, quem que é Nostradamus, né? Bom, na verdade, assim, Nostradamus, ele tinha como referência era o que acontecia na França e as questões até das revelações da Bíblia, né? Ele tinha esse ponto, ele tinha o ponto do Apocalipse, do fim dos tempos, e a França ali, porque ele foi conselheiro de 3 reis e de uma rainha também. Até porque ele preveu acho que a morte de uma pessoa da realeza. E a partir daí, ele teve o problema teve uma peste que acabou matando a família dele, e a partir dessas situações, ele já era vidente, ele já era uma. Aliás, ele por ser conselheiro, é muito interessante, porque nós tivemos também Rasputin. Alguém já ouviu falar de Rasputin? Foi um conselheiro, acho que da Rússia, se eu não me engano, não lembro. Não. Foi algo por cima. Tá. Mas assim, nós temos alguns conselheiros que não eram apenas conselheiros, eram pessoas além, sabe? Meio bruxos, meio videntes, que era assim que funcionava um conselheiro, era a visão além do alcance. O que você pode ver além dos nossos inimigos, né? E assim como os profetas, porque tinha reis, por exemplo, da Babilônia, que tinham como profeta hebreus, né? Tinha o profeta Daniel, etc. Eles faziam parte lá do reinado, né? José do Egito, por exemplo, lembra a história de José do Egito, das vacas gordas e vacas magras? Sim. Na verdade, foi a partir daí que os hebreus começaram a participar
lá no Egito, só que aí depois eles foram escravizados, e aí quem que libertou os hebreus, o povo hebreu dos egípcios? Quem foi? Quem foi, Rafa? Perguntou pra você, Divisão cara. das águas, divisão de águas, lá, abriu Putz, quem foi o Abre as Águas? Cara, agora você me pegou, Abriu as Pir. águas? Porra, mano. Você não sabe. Aí você sabe. Foi o... Ah, não era pra você falar. Mas foi Moisés. Moisés abriu as Que é o águas. seu cajado. Já abriu o E Mar esse também Vermelho. foi um o projeto. vermelho. Eu não sei se foi o Mar Morto. Mar Morto ou Mar Vermelho? Não sei, ele pode ser Ó. morto da cor vermelha. Pode ser, né? Foi? Pode ir, Pir, vai lá. ir. Moisés, cara. O Tajado, né? Que ele abre aqui. Tem informação muito em cima. Mas eu lembro que eu estudava isso aí quando eu ia do Salão do Reino de Testemunho de Jeová. Fala muito disso. Fala no Você era testemunha de Jeová, né, cara? Não, Já não- contou isso pra galera que você era testemunha de Jeová? Não era assim. Você ia na porta das pessoas Já fui. pra já, entregar de o manhã, panfleto de manhã. e levar a palavra do Senhor? Tipo, só que não chegava, não abria a porta, não. Ah, mas é muito louco esse lance da Bíblia, assim, né? Que a gente tava falando dos livros, né, que não entraram, que é os apócrifos, é isso? Isso. Onde tem até o livro de Enoque. Então, eu tava vendo que houve um interesse muito que o nome cristianismo ele vem daquele rei, né? O cara, eu tô meio bugado, não vou lembrar agora, mas ele não é cristianismo, acho que é cristianismo, não lembro, mas era um rei lá que ele que decidiu quais livros iriam formar a Bíblia, tá ligado? Sim. Porque ele percebeu que os povos estavam muito divididos, tá ligado? E Talvez- ele queria unir essa galera, mas por um bem próprio, tá ligado? Não pela humanidade, Pelo bem maior da tá humanidade. Né? ligado? E aí é onde ele decidiu quais livros formariam a Bíblia, e tudo que não fazia parte daquilo, da Bíblia, era para descartar, para queimar, enfim, Porque você acha né? que poderiam Preciso lembrar o dividir nome mais dele. ainda se tivesse algum desses livros? Cara, eu acho que tem muita coisa que viria à tona, né? Que nem o próprio livro do Enoque, o próprio livro se eu não me engano, acho que tem um livro também da Maria Madalena também, se eu não me engano, Sim. tá ligado? Eu acho que tem um livro dela também. E eu acho que tem muita coisa. Tem um livro de Judas Tem um também. livro de Judas Se eu também não que me tá engano, tem um livro de Judas também. Então, eu acho que teria, não sei lá, seria muito complicado, assim, pra tentar entender como seria, assim, tá ligado? Mas, sei lá, é bizarro isso. Eu tô tentando lembrar o nome do rei, velho. Como que é? Bem do... Ô, Pir, qual que era o nome do rei lá que juntou os livros pra fazer a Bíblia, mano? Nós temos. Não, mas teve um lá que pegou os livros lá, que falou que tava tudo espalhado e decidiu, esses livros vão formar a Então, Bíblia, esses porque assim, livros nós temos. apócrifos e pode cancelar. Na verdade, essas divisões acontecem em concílios, né? Concílios lá do papado mesmo. Então, eles veem que livro que a gente pode colocar, que livro que não vai colocar. Tem alguns livros, por exemplo, tem até o Evangelho né, assim, de Maria Madalena, mas aí tava jogando Jesus como uma pessoa muito humana. Então, Viu? foi Falei que tinha. considerado apócrifo, entendeu? Eu tô tentando lembrar o nome do rei lá que Então, dividiu. porque Vem de cristianismo, o nome dele é alguma coisa. Porque no começo, realmente, a igreja era muito ligada a reinados, né, até para ela sobreviver. E eles decidiam o que seria. Por isso que houve o protestantismo, teve até a King James, o rei James lá da Inglaterra, fez a Bíblia deles, etc, etc. Mas assim, pegando o gancho de José do Egito, das vacas magras e vacas gordas, quem estava tendo esse sonho era o rei lá do Egito, o faraó do Egito, e que ele precisava de alguém para interpretar. Alguém que tivesse o dom aí da vidência, do que seja, para poder interpretar. E quem interpretou foi José, que ele acabou virando um conselheiro lá do faraó. E ele falou que, ó, essas vacas magras é uma época de fartura, e as vacas
as vacas gordas eram uma época de fartura aí do Egito, lá do reinado dele, e que as vacas magras seria uma época de muita seca. Então eles tinham que estocar, né, e para poder sobreviver. E eles fizeram justamente isso. Ou seja, ele estava prevendo uma seca. Mas quem teve o sonho, olha só, o premonitório foi o faraó. Só que ele precisava de alguém para interpretar, alguém que visse além Do alcance. do alcance. Aí, no Thundercats. caso, seria o Nostradamus nessa época, né? E aí o Ali na Nostradamus, França. imagina o Nostradamus. E aí o que acontece? Nostradamus, nessa época, foi um dos profetas, porque nessa época aí de 1200 até 1800, tiveram várias profecias na Europa, mas todos foi antes de Napoleão e antes do nazismo, né, na Alemanha. Mas o mais interessante é que parece, justamente nessa história que nós somos formigas aqui, eles meio que dão ó, se liga que daqui a pouco vai acontecer uma situação bem pesada aí para vocês. Aí teve justamente na Alemanha, nós tivemos algumas profecias avisando justamente do império aí nazista, né? Então assim, eles sempre, como você falou, sempre jogam algumas mensagens aí para avisar. Só que assim, o chato, muitas vezes, é que, como eu falei, o termo profeta vem de uma linha de tribo, né? Que é o povo hebreu. Aí nós que tivemos essa tradição cristã, abraçamos essas profecias. Mas, cara, e cadê as profecias do povo da China, do povo do Japão? Por exemplo, o Japão teve algum profeta para falar, vai cair 2 bombas atômicas aqui. Você entende? Então é isso que é muito polêmico também, que é subjetivo, que você falou, tem que questionar às vezes, né? Mas assim, a gente pegando em termos de devastação, algo que devaste, né? Aí nós tivemos realmente a época da Segunda Guerra Mundial, que até hoje nos influencia, né? Tá bom? Então, de Nostradamus, o que a gente pode pegar? Que depois de tudo isso que aconteceu na vida dele, da peste, Ele ele pegou a acabou, família, né? pegou a família, ele acabou jogando profecia. Porque imagina, quando próximo a você, acontece um monte de situações desagradáveis, fala, meu, esse mundo aqui tá horrível, né? E aí ele começou a. Só que assim, as informações, você tem que pegar muito a trajetória da história da França, né? Por isso que às vezes quando menciona até de repente as invasões napoleônicas, tudo aquilo que aconteceu depois fica subjetivo porque chegou Napoleão, Nostradamus previu. Chegou Hitler, Nostradamus previu. Chegou a Guerra do Vietnã, Nostradamus previu. Aí você fala, pô, meu, chegou agora a guerra, O cara Nostradamus sabia de previu. tudo. Mas é porque são versos, né? Então, geralmente, que nem no Evangelho, no Apocalipse de João, são versos. O pessoal chama de versículo, mas são versos. Aí você lê, e vi uma besta do mar que tinha 10 cabeças. Aí, pô, é muito subjetivo, né? Então, o que é essa... Aí, ó, na Guerra Fria, eles chamavam essa besta do mar, falavam que era a Rússia, com as suas teias, né? Com os seus tentáculos, né? Tentando jogar o regime político dele no mundo, né? Então, mas isso era uma visão, lógico, política também, né? Então... Ele teve várias previsões, né? Tanto para até os dias de hoje, né? Uhum. Porque eu sei que ele teve uma previsão que da Elizabeth II, né? Sim, Que exato. ela ia morrer e tal. Então, Mas acho que por causa daquela coisa que você falou, do calendário, né? Que ele mudou, então isso. acho que ele falou que ela morreu em 2000, ela morreu em 96, né? Então, aí na questão de novo ciclo, o que aconteceu em 2012? O pessoal começou a ir atrás do calendário Maia, porque lá realmente estava dizendo que o ciclo que tinha começado em 3000 antes de Cristo ia terminar em 2012, no dia 22 de dezembro. E era mas só que aí é um ciclo cósmico, que isso também é interessante, que nem as eras, essas eras, que são eras cósmicas, porque é uma volta, assim, em 12 casas, que tem um tempo, e aí você fala, quem é que trouxe essa informação? Tudo que é, por exemplo, como a gente estava falando, se nós éramos bosquímanos, de uma hora para outra viramos uma civilização. Naquela época a gente não tinha foguete para ir lá em cima para ver a rotação das constelações. Sim. E quem é que trouxe essas informações? Porque esse ciclo dos maias é um ciclo cósmico
E aí, por isso que estavam falando que em 2012, tem até aquele filme americano de 2012, que é um monte de cataclismo, não sei o quê. E aí, para eles, o começo dessa era de Aquário, dessa nova era, foi 2012, 22 de dezembro de 2012. Não sei. Eu lembro que naquela época ficou todo mundo afoito, aí todo mundo, será que vai morrer mesmo? Não sei o quê. E aí teve a questão que, Verdade. por exemplo, aí vamos falar um pouquinho da pirâmide, tá? A pirâmide, na verdade, ela tem uma profecia, tá? Quando a gente pega o gráfico, ó, o que que acontece? Na entrada norte, nós temos um corredor, tá vendo que tem um corredor descendente, bem longo, né? Uhum. Mas aqui no meio dela tem uma intersecção que sobe, correto? O que que acontece? Essa daqui, acho que é mais subjetiva ainda, porque a pirâmide, ela teve sua conclusão de construção em 2000 antes de Cristo, mas assim, a conclusão da construção, mas assim, a data do início da obra é muito questionada, porque primeiro a gente falava que era de Quéops, né? Mas foi quando foi terminada. Mas o pessoal até diz que é uma ruína, era uma ruína da Atlântida que eles fizeram uma reforma para enterrar o Quéops, né? Sim. Só que assim, eu não sei quem é que teve a ideia de fazer um cálculo desse corredor, mas tem uma braça sagrada, que é uma medida que vale 25 polegadas, e a partir dessa braça sagrada, você acaba transformando isso em anos, e justamente com essa contagem, desde o início da entrada, você consegue achar algumas datas relacionadas ao povo hebreu. Então, por exemplo, ela conseguiu identificar o êxodo. Quando foi o êxodo do povo hebreu? Porque tem um livro no Antigo Testamento que é o Êxodo, né? Mas ela também conseguiu identificar a Primeira Guerra Mundial. Isso você fazendo assim, eles fazem uma contagem, eles transformam, eles esquecem metros Uhum. e considera essa braça sagrada, tá? E aí você vai contando e vai descendo. Quando chega a intersecção, a cada braça sagrada é um ano. Uhum. E eles dizem que ela está falando também, só que aí ficou assim, muito subjetivo, porque eles estão dando a data, de acordo com os cálculos, 2030. 2030 seria o fim de todas as desgraças, para a mudança para a nova humanidade, 2030. Tá? Mas assim, ela acertou a data da Primeira Guerra Mundial, acertou a data do êxodo de Israel, tá? Ela teve grandes acertos aí. Teve a data também da transição para a Segunda Guerra Mundial, tá? Mas aí a partir daí, foi 2036. Mas a partir daí, ela quando vai fazer o fim da contagem, vai dar 2030. E aí eles consideram que 2030 é o fim de toda essa sopa aí de bagunça. E aí, o que vocês acham? Mas o que seria o que aconteceria para ter esse fim de tudo? Seria uma guerra, Então, aí que tá. uma doença que dizimasse Ó, um pessoal da para Terra? acontecer essa mudança de comportamento, eu acredito, assim, muita gente estava apostando que ia ser depois do Covid. Mas nem acabou o Covid, teve a guerra da Ucrânia. Nem vai Aí nem esfriar. acabou a guerra da Ucrânia, já está tendo uma guerra da Palestina. Então, assim, realmente é uma pergunta assim que fica em aberto, né? Tem aquele também, né, Pierre, que o Chico Xavier disse, né? E ele teve um contato extraterrestre e foi informado para ele que é uma coisa meio bem assim fora da caixa, né? Ele falou que participou de uma reunião interestelar, né? Uhum. Foi passado para ele que se não tivesse uma guerra nuclear durante 50 anos, o planeta Terra ele teria alterações bruscas, né? No sentido de que para melhor, né? Que acharíamos a cura de várias doenças,
que a gente ia começar a ter contato extraterrestre de verdade, que a gente ia saber realmente que tem, e eles iam entrar em contato com a gente. E o que eu achei interessante foi que ele disse que ia ter várias curas, né, de várias doenças, né? E isso se encerrou no final de 2019, né? Do ano que ele falou que era 50 anos, terminou em 2019 e não teve nenhuma guerra nuclear, né? Só que passou 2019 e parece que piorou, né, Pierre? Então, é assim, o espiritismo, é que tá, foi bem lembrado sobre Chico Xavier, porque a linha de filosofia do espiritismo, ela já não considera fim, ela não Sim. considera final de algo, né? O espiritismo diz que, assim, você está vivendo aqui no tridimensional, você vai fazer a passagem para continuar vivendo no outro plano. Sim. Depois você volta e, na verdade, não tem um fim, mas, assim, o que tem quando, assim, ele diz assim, mais na questão da Era de Aquários, esquece Chico Xavier, mas vamos falar de espiritismo. Sim. Você vai encarnar já na Era de Aquário, você tá entendendo? Tipo assim, as coisas vão estar acontecendo aqui e vai ter essa mudança. Chico Xavier, quando ele falou do fim da bomba atômica, é quase que simbólico, ou seja, quando tivesse o fim de uma invenção, de uma arma destruidora. Sim. Mas é que nem você falou, sabe qual foi uma das últimas invenções muito surreais? É um cão robô lança-chamas, cara. Quem vai comprar um cão? Eu vou comprar um cão robô para lança-chama, cara. Pra quê? Pra queimar o vizinho? Ó, cão, vai lá. Então, assim, é um investimento bélico surreal, cara. Pegar um cão robô e põe um lança-chamas em cima dele, Pra proteger a casa, o sítio, né? né? Não é verdade? Talvez. É. E bom que O você não precisa ladrão! gastar você não precisa limpar, precisa limpar O cocô do o cachorro. cocô do cachorro, não precisa gastar com Ração. ração. Então o que acontece? Exato, mas assim, na época do Chico Xavier, a arma mais destruidora que havia era uma bomba atômica. Só que assim, a bomba atômica é cara, é pesadona, é gigante. E outra, depois que você joga, o que aconteceu com o Japão? Ficaram décadas para limpar a radioatividade. Então, que benefício, assim, vamos dizer assim, numa guerra vai ter? Assim. E aí o que que acontece? Acabou a ideia, não, vamos parar com bomba atômica, vamos fazer o quê? Vamos fazer drone. Vamos fazer drone. Olha, eu vi cada vídeo de drone. Aliás, teve aquela invasão lá, teve um ataque aí para Israel de drone, 300 drones, né? Lançou 300 drones. Então, assim, ele talvez na simbologia, ele diz, quando parar com o investimento de armas destruidoras, é o momento em que Então deu errado, então. é assim, se ele datou, houve uma falha, mas assim, ele estava apostando que realmente a gente ia parar, não nós, né? Que eu não falei, a gente é uma massa aí que. Mas assim, os grandes aí, cara, porque, meu, acho que foi a China que inventou esse robô. Pô, quem é que tem uma ideia de lançar um robô? Pra quê, né? Qual é a intenção, né? Agora, só pegando um gancho, falamos de Nostradamus e pegando um gancho sobre previsões, nós isso daqui é bem interessante. Na Segunda Guerra Mundial, em 1944, os aliados acabaram bombardeando Berlim e teve uma igreja, que é uma igreja de São Paulo, que os aliados foram até lá, acharam um tubo de chumbo. Dentro do tubo de chumbo tinha um pergaminho. Nesse pergaminho tinha nada mais, nada menos do que fatos, os últimos 30 anos até o ano 2000. E uma dessas profecias que foi descoberto depois, quase no final da guerra, foi em 1944, mas nessa profecia estava falando sobre a queda do Terceiro Reich, né? E aí eles dizem que eles tentaram esconder esse pergaminho para que o nazismo não pegasse para eles, né? Mas ele pegou 30 anos até o ano 2000 e teve umas datas bem interessantes. As datas de 1972, 74, 76 seria assim, seria uma ida para o espaço, né? Mas e foi quando foram enviadas sondas a Marte. E, na verdade, esse pergaminho é do século XIX. E eles chamam que é o pergaminho da profecia da amendoeira, tá?
É assim, é bem subjetivo, mas foi bem interessante assim, porque por exemplo, em 1996 ele fala que iria acontecer um dilúvio sobre a Terra. 1996 não aconteceu, mas em 2004 nós tivemos o tsunami que matou 300 mil pessoas. Então assim, foi uma diferença de 8 anos, mas tá ali, né? Assim, deu a data de 96. Para quem procura a data exata, não tá próximo, mas aconteceu um tsunami, né? Sim, Em aquele da 2004, Tailândia, né? Então, assim, nós estamos falando de um pergaminho do século XIX, ou seja, de 1800, Sim. né? Outra coisa também, nós tivemos em 1200, alguém já ouviu falar dos Cavaleiros Templários? Sim. Então, diz que teve uma brigada aí dos Cavaleiros Templários voltando para a Alemanha e eles tiveram uma visão de uma mulher, que o nome dela é Issais. Isso foi em 1220, voltando das Cruzadas. Ela falou que ela iria aparecer novamente para eles numa montanha na Áustria, que é Utesberg. E lá ela ia fazer uma revelação. Eles acreditaram, seguiram caminhada, porque isso aconteceu lá em Nínive, seguiram caminhada, né, até a Alemanha, passaram por Utesberg, que é uma montanha na Áustria. Em 2000, ela pediu para erigir um templo, aí eles fizeram isso em 2020, em 1221. Em 1226 ela apareceu e eles começaram a escrever. De 1226 a 1238, as revelações de Issais. Ali ela fala muitas coisas, mas 3 pontos importantes. Primeiro, nós como essência, nós somos mais velhos que o planeta Terra. Aí vai de encontro com aquilo que a gente falou da teoria do Big Bang, ou seja, que tem seres que apareceram primeiro que a gente. E ela fala que nosso espírito, nós fomos obrigados a aparecer aqui na Terra, mas a nossa essência é mais velha que a Terra. Isso vai de encontro com reencarnação. Até com um livro, alguém já ouviu falar dos Exilados de Capela? Não, desse não. Procurem o Exilados de Capela fala que nós somos de um planeta anterior, que é chamado Capela, e que a gente está aqui porque a gente não é muito boa pessoa. A gente tá pagando nossos pecados aqui. Como se fosse o inferno aqui, talvez. Então. O inferno é aqui. Porque, pensa bem, né? Quando tá tudo legal, tá mal barato. Né? Parece que nunca fica bom assim, né? Por um tempo, assim, né? Sempre acontece uma desgraça, alguma coisa Então assim. ela pra fala poder- isso. E a outra coisa assim, galera, ó, isso daqui é uma investigação, tá? Eu não sou de nenhum partido. Mas ela fala uma coisa que vocês perceberam na outra conversa. Como é que era o Deus do Antigo Testamento? Mais punitivo, né? Gostava de punir bastante. Senhor dos Exércitos e tal. Sim. Né? Aí que tá, galera. Tá na internet, se quiser. Ela fala que esse Deus não é o mesmo Deus de Jesus. Esse é um outro ser. Que ser é esse? Ser Será punido. que não é um anjo caído? Então, mas ela menciona essa revelação. Qual foi o fim dos Templários? Qual que foi o fim dos Templários? Queimados. Queimados? Nossa, mas por que queimaram eles? Porque é por causa dessas informações, deve ser, né? Passaram essas informações, Porque né? os meus Templários estavam em nome de quem? Da igreja. A igreja costumava queimar uma galerinha, né? Que falasse umas coisas meio fora da caixa, né? E a outra questão falou que, para eles, a partir dela ter revelado todas essas informações, 1000 anos para Era de Aquário. Então, para a contagem dela, vai ser só em 2226. Tá longe, hein? Tá longe. A gente não vai pegar essa. Vamos reencarnar mais umas 3 vezes ainda, eu acho. Mas é quente, né? Agora, Uhum. você já ouviu falar de Issais? Você já ouviu falar de Não, Issais? nunca ouvi falar. É esse que é o X da questão, cara. Essa que é. Aliás, eu até tô com medo de passar as informações agora, vai no YouTube, ó, quem é o Pi? Não, mas agora, Mas é louco, agora né? faz sentido assim, essas informações que os templários receberam, né? Porque aí acho que eles, como foi uma coisa muito
fora do normal pra eles, quiseram passar essa informação, né? E você sabe que essa revelação, essa escrita da revelação tá em Viena, tá? Porque eles passaram seria o conde, né? Uhum. O conde de Viena, porque eles eram responsáveis, né? Eles tinham um responsável, eles voltaram e tudo isso eles, ó, tá aqui, é isso, eu recebi e tal. E dizem, aí diz a lenda que na montanha de Untersberg, na Áustria, numa das cavernas está lá o templo de Sais. E ela fala muito bem de Jesus, fala muito bem da vinda, fala, porque assim, foi antes, né? Mas ela fala do Messias que viria. Uhum. Então ela fala no sentido de realmente virá uma pessoa que é o Cristo e é Jesus. Então ela fala bem de Jesus e desse Deus aí do Novo Testamento, né? Mas o do Antigo Testamento ela fala que não é o mesmo, né? Fala muito bem de Jesus. Mas é isso. Mas não é o mesmo que ele mudou ou não é o mesmo um outro Deus? Na verdade, assim, Ou ficou em aberto, né, ficou em talvez. aberto porque diz que, na verdade, até fala o nome dele, é El Shaddai. El Shaddai. Então, Sim. Seria o Deus do Primeiro Testamento. que ele é bem. Porque, na verdade, ele era um conquistador, né? Ele mandava, vai lá, mata, porque eu quero chegar naquela terra. Uhum. Muito diferente de quando Jesus veio e falou: vem em nome do meu Deus, né? E paz na terra, fora da caridade não há salvação. Então, Nossa, é uma tem isso. doideira você pensar nisso, né? Que eu nunca tinha pensado por esse lado de que o Deus do do Primeiro Testamento seria um outro Deus, né? Seria uma Quando a outra gente, por entidade. exemplo, eu não falei daquele filme Prometheus? Sim. Então, ali, criador. Porque esse Deus é engraçado porque ele tá muito próximo e, tipo, Adão, vocês fizeram tudo errado, sai do jardim do Éden, sabe? Tipo, É. coisa assim, agora vai viver sua vida. Aí depois Sodoma e Gomorra, vamos destruir porque tá tudo errado. Aí, tem muita coisa ali, ele higienizou muito, né? Pra parecer realmente uma tribo da cara dele, né? Sim. Tipo, Mais próximo da perfeição. mais próxima da perfeição, exatamente. Sim. Então, mas aí a Sais ela fala isso, né? Tá? E agora, então, o que que a gente tem? De datas para fim do mundo, para mudança de ciclo. A gente tem 2030 e temos 2226. Teve um físico também que falou que em 2026 o bagulho ia apertar, porque ele era um físico austríaco que ele pegou aquele cálculo de progressão aritmética e progressão geométrica, né, que os nossos insumos crescem em progressão aritmética e nós crescemos em progressão geométrica, né, que é aquela coisa do coelho, né, de gerar muitos descendentes e que ia bugar. Ele previa que em 2026 isso ia dar um problema de alimento e que isso poderia causar muita fome, né? E por aí vai. E é o que está falando do aquecimento global, né? Que está aumentando a temperatura e que pode ser que cause um bug aí nas É plantações. que o aquecimento global já vem de anos, né? Desde que eu sou criança eu escuto sobre o aquecimento global, de o que pode acontecer, que cada dia estamos a camada de ozônio, né? Mas é Buraco, que eu né? acho que a grande diferença é que antes a gente escutava sobre as consequências do que o aquecimento global poderia causar. Hoje em dia a gente já está presenciando o que o que o aquecimento global está causando, né, no planeta. Assim, tipo, a gente vive hoje, por exemplo, antigamente a gente tinha certinho as 4 estações do ano, né? Tipo, mano, verão, inverno, assim. Principalmente verão e inverno, são mais intensos, questão do calor e do frio. Hoje em dia, pelo menos, e eu acho que não é nem aqui, mas eu acho que no mundo todo, não tem mais isso. É tipo, a gente vive dias, tudo bem, tem até aquela temperatura que fica mais amena de acordo com as estações do ano, mas assim, basicamente a gente vive picos de calor e picos de frio, independente da época, tá ligado? Então, Sim.
Principalmente no inverno, né? Que era pra ser mais frio, e às vezes é Sim. o calor do caramba, né? É que o pessoal Não, fala mas assim, Verão também. até mesmo na época do calor, às vezes, tipo, olha, vem uma frente fria aí por causa do El Niño, sei lá, não sei o quê. E, mano, você pega, tipo, uns dias, tipo, de extremo frio, tá ligado? Tipo, Sim. uma época que não era pra ter. Então, assim, eu acho que é uma grande diferença que a gente tem daquela época pra cá, é que hoje em dia a gente já consegue viver, né, essas consequências aí do aquecimento global. É, e falam que a Terra tá cada ano que passa tá aquecendo mais, né? Tá ficando mais quente, né? Ah, então, Eu não exatamente. sei a gente teve quantos graus anuais, mas tem um cálculo aí já que é É, feito daqui 10 anos, o bagulho, tipo, é, tanto que os últimos pontos de calor que a gente teve esse ano era um calor absurdo recorde. que não Não, era assim, de 3, 4 anos atrás, por exemplo, tá Não, ligado? e assim, você pode ver assim que a gente pega tipo dias que a gente fala assim, meu, hoje foi o dia mais quente, tipo, de todos os tempos, assim. Porque Sim. antes é tipo, hoje é o dia mais quente desde tal ano. O dia Uhum. mais quente desde tal ano. Não, hoje é o dia mais quente de todo sempre, tá ligado? Sim. Não, você pega justamente, apesar que estão dizendo lá no sul, houve um agravante de uma falha humana, mas realmente houve um aumento no nível dos rios, porque pegou, acho que uma média de 200 cidades ao mesmo tempo, esse alagamento. Então, assim, ali é mais do que uma prova de que algo fez aumentar esse nível de uma maneira que. Mas é lógico que também disseram que houve uma falha de manutenção, mas assim, a questão é, foram 200 cidades ao mesmo tempo, num alagamento, assim, num aumento de uma metragem que não. Às vezes acontecia de uma maneira, tudo bem, suportável, agora não. Então, envolve a questão de um calor, envolve a questão de um degelo, de um centímetro, um grau Celsius, 2 graus Celsius que seja, num lugar que, por exemplo, que tem gelo, o que vai acontecer? É um degelo, não tem Sim. como. Pessoal, falando agora, voltando Claro. para extraterrestres, em 1977, 26 de novembro, na Inglaterra, nós tivemos uma invasão numa rede de televisão para transmitir uma mensagem que quem transmitiu foi Vrillion, do comando Ashtar. Alguém já ouviu falar de Ashtar Sheran ou Ashtar Sheran? não, fala pra Então, ele gente é quem um que é. comandante de uma frota intergaláctica que também veio para dar um equilíbrio aí nas forças aí contrárias, né? Foi Sim. justamente assim, 1977 foi uma época Guerra Fria, pós Segunda Guerra, eh, armamento radioativo pra caramba, testes nucleares e foi daquela questão de aparições de naves assim à torta e à direito. Em 1977 eles invadiram, isso está no YouTube, inclusive no meu canal, depois se quiser manda o link, porque está traduzido a mensagem. Um trecho, tá? Viemos alertá-lo sobre o destino da sua raça e de seu mundo para que possa comunicar a seus semelhantes. Você vê que é bem universalista. Não é somente para os britânicos, entendeu? Ele falou, ó, viemos para os seus semelhantes. Eles consideram. Aqui não tem jeito, né? Aqui eu sou brasileiro, você é italiano. Eles é tudo uma coisa só, Sim. né? Ah, e eles. Perdão. Não, fala. Seriam os terráqueos, Exato. independente, né? Independente, eu não quero saber qual a divisão, se você está brigado com ele. Vocês são terráqueos. Então, para seus semelhantes, o curso que deve seguir para evitar o desastre que ameaça o seu mundo. Se agora já está um desastre, eles seguiram o curso que eles pediram? Não. Não. Entendeu? Então, assim, que ameaça o seu mundo e os seres nos mundos ao seu redor. Então, quer dizer, ele considera que existem mundos habitados aqui perto. Isso é para que o novo despertar, à medida que o planeta caminhar para a nova era de Aquário, possa acontecer. Será uma época de paz e de evolução para a sua raça. Pessoal, isso daqui, o que aconteceu? Tá no YouTube.
era um canal, era um programa de televisão, começou a dar faísquinha lá, começou a dar interferência, chegou essa mensagem, uma voz bem grossa, assim, e eles tentavam de todo jeito tirar O ar não do conseguia. ar e não conseguiram. Aí começava a colocar, põe isso, põe aquilo, muda o programa, colocou desenho animado e tal, e a voz continuava, e ao mesmo tempo os programas, metade dos programas aparecendo, até terminar. Terminou a mensagem, voltou tudo ao normal, eles falaram, desculpe os problemas, isso tá na televisão. Isso tá no YouTube e foi na televisão. E foi uma mensagem justamente para fazer o curso para não acontecer um desastre. Mudaram o curso? Não. Isso foi na Inglaterra. É a mensagem de Vrillion, tá? Mas será que não é porque não levaram em consideração? Acharam que era uma brincadeira, algo assim, e não Então, quiseram levar tão a sério o que foi dito? ó, lembra do ET de Varginha que eu procurei? Eu fui procurar. E realmente, vamos dizer assim, 20 anos que aconteceu a mensagem de Vrillion, 30 anos, aí tem matérias da Inglaterra. Teve uma matéria que pegou um especial e falou assim, ó, é fraude, mas eu não sei como provar. A conclusão dele é assim, não, isso daí é mentira, mas eu não conseguimos fazer igual. É que se for pensar pelo raciocínio lógico, beleza. Pode ser tipo assim, isso foi em que ano mesmo, Pedro? Desculpa. 1977. Aí é meio complicado, mas assim, você vê, por exemplo, que já teve episódios de, por exemplo, hackers, de pessoas que conseguiram invadir transmissões, né, de televisão e tal. Então você pode até colocar nessa forma, tipo, existe a possibilidade? Existe. Mas a questão e aí, você consegue provar? Que aí fica muito vago, né? Porque o tom de voz dele é um tom de voz até grave e robótico. Mas assim, não conseguiram decifrar quem é que falou, sabe? Tipo assim, porque hoje tem teste não é, na verdade, na perícia, não tem Uhum. como Sim. você identificar Identificar a voz, essa voz, a voz dele, voltar para a voz normal. Até hoje, com a tecnologia de hoje, não conseguiram provar. Então eles falam, não, é fraude, mas não temos como provar. É essa a conclusão, né? Sim. Tem uma série que é assim, não tem? Qual? Aquela última que tava na Netflix, que tem a Japinha lá, que ela volta no passado, que ela recebe a É Ah, a mensagem dos três mistério dos o erro corpos dos lá. 3 corpos. Não sei se você já assistiu isso aí, ou essa série. É mais ou O menos pessoal fala isso. muito bem, né? Tipo, um extraterrestre lá, que ele manda mensagem e Sim. tem um cara que ele conversa, né? Que ele quer, enfim, O cara os recebe um ETs, jogo. os ETs, eles querem entender como que é a humanidade. E aí, quando eles descobrem a mentira, eles ficam meio putos, né? Falam, É. meu, vocês são uns bosta, tá ligado? Uhum. Que vocês não conseguem manter aquilo que vocês dizem, né? E aí rola uma revolta, assim. Aí ele perde a comunicação, né? Com os alienígenas, né? E ele Eles todo tentam dia ele entender como é que funciona Olha só. querendo aprender como que é o sistema aqui. E já entra naquilo que eu falei também, né? Hoje os STS eles querem aprender aprender o que que é o no que é ser que a humano, gente antigamente vinha a Olha, mensagem. é Mas é incrível. interessante que isso Essa linka série é muito muito. O que você Linka. estava falando parecia até o roteiro da série. Olha que Pra interessante. caramba, assim. E pegando um gancho sobre o lado filosófico da Era de Aquário, é assim, a astrologia, como a gente conhece, dos 12 signos e das 12 casas, é algo muito pontual para o seu dia a dia. Ah, deixa eu ver meu signo para amanhã. Ah, porque você vai tomar chuva. Umas coisas assim mesmo. Mas assim, quando a gente fala de eras, ela engloba, cada era engloba 2.150 anos, que é chamado de mês cósmico. Um ano cósmico seriam 25.800 anos. E essa tradição, essa história de eras vem da época até dos sumérios, porque eram as constelações que eram visíveis a olho nu e tinha a abóbada celeste e ela girava, né? Por causa da rotação. Então, lembra das Três Marias? Sim. Quando eu falei das Três Marias, acho que era fevereiro. Agora, o hemisfério norte vê as Três Marias, porque vai para eles, agora eles conseguem ver. Então, é assim que se faz uma catalogação de eras. Agora, o lado filosófico é que, justamente, essa era de Aquários, a era de Peixes foi uma era movimentada pela água. E foi o quê? A época das grandes navegações. Todos os progressos da raça humana
ou todas as conquistas foi pela água, na verdade, né? Como é que chegou Cabral aqui? De bike? Não. Chegou pela água, Cristóvão Colombo, etc, etc. Então foi pela água. Agora, a era de Aquário vai ser uma era muito mais expansiva, porque Aquário, ela é linkada com o ar, com o espaço. E aí nós temos o quê? A expansão pelo ar e pelo espaço. E em 2030, qual que é a intenção? Chegar em Marte. Então, possivelmente, 2030 é um ano quente para essa virada aí para a era de Aquário. De repente, o que a gente pode... Vamos viajar, vamos ser profetas agora. 2030, chega em Marte. A partir dali, um novo ciclo da humanidade em Marte. Será que é ali que vai acontecer essa nova humanidade, sem tudo isso que está acontecendo aqui? O que vocês acham? Ou ao contrário, os ruins vão para lá e agora vai ficar só os bons. É bem... Não sei. Tem aquela coisa, né, de que a maioria dos peixes grandes aqui sabe o que vai acontecer com isso aqui Exato. e já tá querendo achar um lugar para poder continuar a espécie, né? Continuar a raça humana, né? Exatamente. Então, meio que estão querendo colonizar a Marte, né? Pra gente que seria uma segunda casa, um refúgio, né? Um bunker, né? Pra gente Exatamente. não ter que. E, Assim, mas aí no caso seria só os peixes grandes que iria, né? e agora, pessoal, eu vou falar. Assim, a gente tá falando de datas chaves para acontecer uma mudança ou o fim de tudo, né? Alguém já ouviu falar de Kali Yuga? Não, Kali Yuga não. Kali Yuga tem a ver Quem com que seria o uma Kali Yuga, Pia? Fala tradição pra gente. hindu, né? O Kali Yuga, é assim, nós temos várias... Isso daí é hinduísmo. Uhum. Hinduísmo é mais cósmico ainda. O que acontece? Cada yuga é uma era. E existem 4 yugas. Então, nós passamos do Dvapara Yuga, Uhum. quando Krishna... Alguém sabe de Krishna? Hare Krishna, Sei. Hare Hare, Krishna não é Hare... a criancinha com. Não é eu tô viajando, viajei, né? assim, às vezes ele tem a figura de De um uma criança semblante de com uma tromba. criança. Não, esse é Ah, Ganesha. Ganesh, confundi. Ganesh, é isso mesmo. Ganesha, mas assim, você chegou na criancinha. Que cor é a criancinha Krishna? Que cor? Qual que é a cor dela? Azul. Azul, muito bem. O que acontece? Para os hindus, Krishna realmente existiu fisicamente e ele morreu de 17 para 18 de fevereiro de 3102 a.C. Com a morte de Krishna, aqui, foi o início de Kali Yuga, que é uma dos yugas, tá? São 4 yugas. A gente estava no Dvapara Yuga, morreu Krishna, justamente ali foi o momento de Kali Yuga. E depois nós iremos para o Krita Yuga. Só que assim, pessoal, ele morreu em 3102 a.C. Sabe quando vai ser o próximo? E esse Kali Yuga é um ano de conflitos, pecados, falhas e erros. Não cai muito com a tradição Sim. cristã, cai muito, né? Totalmente. Só que para eles vai mudar só em 423.399. Então já é uma 400 outra. mil anos é o Kali Yuga. Você acredita? E aí? Vamos se Porque, matar, né? é Não, tô porque brincando. cada lugar, né? Ele dá uma profecia, um tempo diferente, né? Exato, cara. É porque também acho que a fórmula de cada lugar fazer seu tempo, os meses, os anos, são totalmente diferentes dos outros, Perfeito, né? perfeito. As métricas, Isso, as métricas para exatamente. poder formular um ano. Por exemplo, a gente tem aqui 12 meses, né? Sim. Tal, 30 dias, vamos dizer assim, fechando 30 dias cada mês. E essa é a nossa métrica que a gente usa, mas se eu vou pensar nos antepassados, há 25 mil anos atrás, meu, era totalmente diferente, né? Então, Exatamente. tipo, talvez a profecia, eles faziam profecias baseadas na métrica que eles tinham, né? Exato. Tanto é interessante você Será que é falar por isso que sobre isso. atrasou 6 anos para ter o negócio lá do tsunami? Perfeito, O, exatamente, o da Elizabeth exatamente. II também? Exatamente. Não, então, é isso que a gente precisa. Essa que é a charada, isso que às vezes até é interessante. Sim. Por exemplo, nós vimos a profecia. É aí que tá.
aquela profecia que falou do dilúvio é uma profecia muito antiga, né? Então as pessoas ficam aguardando. Quem estuda isso fica aguardando. Aonde é que vai acontecer? De repente, não aconteceu em 1996, a pessoa, não, tem que aguardar mesmo. Às vezes é que nem eu, quando eu vou fazer uma pesquisa ufológica, tem que esperar. Aí quando acontece um tsunami daqueles que matou 300 mil e muita parte foi que australiano, foi europeu, aí você fala, nossa, tinha previsto. Só que a questão da previsão é para evitar ou para você se preparar? Essa que é a questão, né? Por Lógico. exemplo, se tá falando assim que você, por exemplo, que nem nesse comandante William falou, ó, que vocês têm que, é porque a mensagem é bem mais longa do que eu falei, mas todas essas mensagens, ou todas essas previsões, seja um homem de bem, não é verdade? Seja um homem, faz as coisas boas. Ou seja, se prepara, porque quando tem o julgamento, né, o juízo final, você tá de boa, né? Acho que é mais para você se preparar, não para evitar, na verdade. Acho que eu penso mais assim. Porque o que acontece? Como é que você vai conseguir evitar um tsunami que avassalou um monte de país? Assim, foi para a Índia, foi para a Indonésia, foi um monte de Tailândia, né? Assim, ele abriu, né, aquele tsunami. Você pode evitar um ou dois, mas de acontecer, não, né? Acho que Eu fico imaginando, por exemplo, uma pessoa vai ficar sabendo 3 dias antes que isso acontecer, o que que ela vai fazer? Ela não tem capacidade de fazer nada, né. sabe o Ela que. pode sair de lá, ué. Não, Então, sim, ela mas ela sai, né? sai, mas é até Alguns, de repente, que acreditam, saiam, mas, por exemplo, eu não te conheço. Sai daqui, vai ter uma inundação, vai embora. Cara, mas que é esse noia? Que é tá esse, gritando. Um bom K9. que esse cara tá, meu, que vibe que esse cara tá? E aí, pessoal, nas minhas pesquisas, você sabia que isso daí tem o nome de complexo ou síndrome de Cassandra? A- O que é essa parada do De você avisar, ah, o mundo vai acabar. Olha, seria uma síndrome. E sabe por quê? Cassandra, na verdade, foi uma deusa do panteão grego que tinha o dom da previsão. Só que ela teve o castigo de que ninguém iria acreditar nela. Então ela via tudo, mas ninguém acreditava nela. E aí o complexo de Cassandra é: você quer falar as coisas para a pessoa e a pessoa te ignora. Então, muitas vezes, quando aparece aquele Zé do Apocalipse, o mundo vai acabar. É que nem o Pedro falou, antes a pessoa podia até falar e você até falar, não, tá tudo bem. Mas hoje, qualquer um que falar que o mundo vai acabar, é verdade, não é verdade? Hoje não tem tanto, mas acontece e foi meio que catalogado. Mas é que tá, é aquela ciência cética, que antes também tinha muito. Antigamente não tinha, sabe, eu sou cético. E você era o fodão sendo cético, né? Eu não acredito. Essa daí é coisa de doido. Hoje não, hoje é o contrário. Porque a própria, né, o Pentágono está falando de extraterrestre, né? E o aquecimento global tá provando que está acontecendo um cataclismo aí que há muito tempo já tinha sido previsto. Então, às vezes, a gente não tem mais isso, mas eles falavam assim: essa pessoa que é muito blá blá blá, fala muito, mas não tem como provar, é síndrome de Cassandra, né? ô Pierre, você não acha que às vezes eles colocam, às vezes estão querendo colocar essa coisa de divulgar sobre os UFOs, sobre os extraterrestres, assim, pra tentar cobertar, pra tentar uma cortina de fumaça pra não para alguma outra coisa que esteja acontecendo? Então, ó, eu penso assim, isso vai ser bem respondido depois do dia 18 de outubro, que o Pentágono falou que vai trazer notícia quente. Mas, bem falado, por exemplo, essa mensagem não foi em 1977, de Vrillion? Sim. Foi justamente numa época de Guerra Fria e foi na Inglaterra. Por exemplo, ele está falando, ó, envia essa mensagem para os seus semelhantes e blá, 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 blá. A Rússia vai acreditar? A China vai acreditar? Não vai acreditar, porque eles são do outro polo, né? Só que assim, muitos experimentos que acontecem, ou muitos fenômenos podem ser armas, podem ser. Eu vou dizer arma porque se investe muito nisso, né? Na parte bélica.
Para eles é muito mais fácil falar que foi algo além das estrelas, né? Foi algo extraterrestre, do que falar, não, isso daí é uma arma que a gente está desenvolvendo para atacar o país do lado, né? Com certeza. Por isso que a gente não sabe nada de uma China, a gente não sabe nada de uma. A gente só sabe depois que acontece. Por exemplo, a China já tirou uma foto do lado oculto da Lua. Porque assim, tem um lado que se diz que é oculto, porque é o lado que não tá virado para nós, né? Sim. Dark Side of the Moon. Exatamente, Dark Side. E aí, ela já tirou uma foto, já mandou um satélite, já tirou uma foto. A gente só sabe depois que acontece, entendeu? E também a gente só vai saber o que eles querem informar. Então, muito também se fala em relação até do ET de Varginha, né? É como eu falei, eles podem ter feito uma cena, um cenário para nós e o que aconteceu realmente está com eles. E o nosso cenário porque teve uma senhora que viu no zoológico com um capacete, com 2 antenas, com olho vermelho pisando. Hoje dá para ver que é umas luzes de LED ali, né? Você tá entendendo? E dividir o povo, né? Que é o que tá acontecendo ali, tá? O pessoal dividir. Não, porque isso não foi o que eu vi. Não, isso tá errado. Você tá entendendo? Então é preferível causar discórdia nisso, enquanto tem um monte de ET de Varginha passando por aí, perambulando, as coisas assim, né? É, Mas não, pode falar. não, que eu ia falar assim, vocês viram que as datas, isso que é interessante, quando tá na profecia da Grande Pirâmide, 2030 termina a profecia, para aquela época, tava longe. Nós estamos perto dessa data, entendeu? E 2030 é uma data de lançamento, assim, alguma coisa tem que acontecer, ou uma base na Lua, ou chegar em Marte. Porque tem até uma previsão do Nostradamus, né? Ele fala que a partir de 2030 ou 2020, que o ser humano ia ter mais facilidade para poder viajar fora para sair para fora da Terra, né? Então, exato. A questão é mais da visão desses videntes aí é que nós estamos nessa época, né? Nós estamos já muito perto de 2026, 2000, já estamos longe de 2220 e de 400 mil, né? Mas as profecias, elas pro cristão é o juízo final, né? É o julgamento, né? Você vai ser julgado de acordo com as suas ações. Até eles acreditam assim, quem morreu vai ficar lá e só vai voltar para o juízo final, né? Sim. Para as outras vertentes, é assim, é um fim de ciclo, começo de um novo ciclo. Para o espírita também, o espiritismo preza muito nessa questão Reencarnação. da reencarnação. Então, assim, a cada encarnação você evolui e a cada momento você vai participar de um momento daquele planeta que você encarna. Tanto é que muitas pessoas questionam: nossa, será que depois de tudo isso que eu passei, eu vou mudar para um planeta melhor? Às vezes pode ser o mesmo planeta, Terra, mas numa época que ele está bem melhor, né? Sim, faz sentido. É isso que é o mais interessante. Que veio a Kelly veio aqui, ela falou muito sobre isso aí, que ela é espírita, né? E ela falou bastante que quando você morre, assim, né? Quando chega o final, você fica meio que aguardando o momento exato para poder ter a reencarnação e tal. Não, então, e é isso que é interessante. Você pega, por exemplo, falando de profecias, né? Eu sei que agora a gente já passou da questão do conflito lá no Tibete. Alguém sabe da questão do Dalai Lama, do Tibete, da questão do conflito que teve com a Sim, eu lembro China? disso aí. Mas pegando o espiritismo, pegando a reencarnação, hoje já o Tibete é da China, né? Mas em 1950, depois daí da Segunda Guerra e tal, houve a, a reapropriação, né? Ou seja, a China estava pedindo o Tibete de volta. E nesse momento, quem era o responsável, o governante, era o Dalai Lama. Naquela época ele tinha 18 anos. E o mais interessante, assim, em termos de profecias,
é que a última encarnação do Dalai Lama deixou uma carta para ele naquele momento. E era para ele ler a carta. E a carta dizia que aquele momento de 1950, que ele estava governando, ia ser um momento de muita guerra, muito sangue. Ele não, e ele só tinha 18 anos. Então, mais uma vez, a profecia no sentido de, ó, se prepara porque vai ser louco o negócio, se prepara. O bagulho vai ser louco. E foi a própria encarnação, a anterior, a última encarnação. Sim. E o que aconteceu? Na verdade, a região do Tibete, ela foi cedida para os budistas tibetanos para cuidar, foi cedida. Né? Teve um documento. Mas era um imperador, era um governante da China. Aí teve a República Popular da China, né, que quis unificar tudo, e aí eles... Assim, eu não sou tibetano, nem sou chinês, então eu tô vendo de fora, mas tem um filme chamado Kundun. Só que ali aparecem 3 coisas. A primeira é essa da reencarnação, avisando. A segunda é que um cometa passou, um meteoro, que seja, passou justamente nessa época. E para eles, agora, qualquer cometa é um símbolo de mau presságio. Então, qualquer corpo celeste que aparece é mau presságio, eclipse, o que seja. E que vai de encontro para Nostradamus, que ele falou que em 1999 ia aparecer o Rei do Terror, que é o mau presságio, né? A outra questão foi da reencarnação, e a outra foi que a partir dessa mudança, ele teve que se exilar, e a partir dessa mudança, o mundo conheceu o lado do budismo tibetano. Então, assim, as mudanças, no começo, são bem cruéis, né? Mas elas têm um propósito final. Porque hoje a gente no Brasil sabe quem é o Dalai Lama. Eles eram um povo muito fechado, né? Sim. Então, a gente pensando no macro, quem sabe todos esses cataclismos, tudo vai ter que ser para uma coisa melhor. Porque se não for, vai ser para nossa extinção, né? Sim. Você estava até falando referente da mensagem de 1977, 1977, que seria. Travou. Que seria assim. Mas deve ser tão difícil se comunicar, pensando como alguém de fora, como alguém de fora tentar se comunicar com o planeta Terra, porque é muito dividido, né? Como você mesmo estava falando do Tibete, como era um povo fechado. E, por exemplo, como alguém queria se comunicar com a gente, ou querer passar uma informação pra gente, pra todo mundo, sendo que a gente, a gente é um povo muito desunido, né? Cada um tem seu jeito de ver, cada um tem sua forma de fazer as coisas. E se acontecesse um presságio, né? Chegasse e fosse, ó, vai acontecer tal coisa, uma profecia. Como é que você vai avisar, velho? Tipo, não tem Nós, como, né? nós estamos partindo para isso mesmo, tá? Por isso que eu falo, assim, a Grande Pirâmide é interessante porque ela, além de ser muito subjetiva, ela tem assim, ela fala que pelos cálculos do corredor, daquele corredor principal, 1962 seria o ano da decisão da gente mudar. Não tem nada de especial em 1962 assim, se a gente for ver. E aí, essa questão da mensagem de 1977 é interessante, porque alguém falou, nossa, mas ele já veio chegando numa rede nacional de TV e já foi passando essa mensagem. É porque a situação já estava meio gritante. Só que quem tem que tomar essa decisão, vamos dizer assim, somos nós. Hoje você falou muito bem, nós que estamos vendo tudo isso daí, tudo que, se você, né, a gente parar para ouvir tudo que eu falei de profecia, de gente, tudo bem, até 2000, né? Tá bonitinho, ah, legal, olha, ele acertou, olha que legal. Mas agora, realmente, e até pegando aqui, eles jogam lá para frente. Não tem nada assim falando, olha, vocês vão ter um momento em que vocês vão estar com um objeto que vai dividir todo mundo, né? Sabe, pequenininho. Não tem isso. Agora tá na nossa mão. Eu acho que eu vejo isso. Louco, que eu vi um cara comentando e eu falei, mano, faz muito sentido. E vou perguntar pra vocês. Meu, acho que nunca ninguém sonhou que estava usando o celular ou um tablet.
Já Então, sonhou que você tava no celular? Que eu estava no celular, Ah, mexendo no eles celular. nunca ninguém sonhou com isso. Eu já sonhei que eu estava tentando fazer tentando ligar pra alguém pelo celular, mas assim, Não, de de usar. mexer. Não, de Você mexer tá não. aqui no Instagram, sei lá, qualquer coisa. Não. Tem umas teoria interessante. maluca aí É. que é como se fosse um portal. Por isso que a gente nunca sonha com ele. Maluco isso, né? Não, então, é tão louco, mas assim, eu vou dizer que assim, a questão do controle neural nosso Uhum. já tem há muito tempo, até pela televisão. É como Só se que o aqui cé- ficou. é como se o cérebro não identificasse isso aqui. Então, Entendeu? que agora ficou gritante, exato. Não. Mas assim, essas questões, as ondas cerebrais existem, né? Isso já, nossa, isso daí já é um outro estudo. Sim. Mas já existe aquela questão dos seus gostos, a partir das ondas neurais, do que você pensa, aparecer no celular. Você sabe o que acontece, né? Como assim? Explique. Não Por entendi. exemplo, eu, sem usar o celular, eu penso, poxa, eu tô afim de ir pra praia. Aí você abre o Instagram, aparece um monte de pousada de praia. Isso acontece. Isso eu não tô lembrando, mas eu sei de falar alguma coisa. Isso parece mais porque, né? Mas Ele assim, no capta, né, pelo pensamento, ou microfone. eu Em conversando com alguém, pensamento, mas eu assim, nunca não fiz precisa esse nem estar teste. Eu vou perto. fazer esse teste, eu vou prestar mais Mas assim, atenção. mas isso daí já assim, porque porque assim, nós temos uma voltagem bem baixa, né? Tanto é que 110 a gente, né? Mas nós temos uma carga elétrica. As ondas neurais também têm cargas elétricas. Então, o que Hum. acontece? Nada mais, nada menos é só você conseguir ter um aparelho que capte essa sensibilidade sua, Essa energia, né? essa energia. E isso já acontecia na televisão, né? Essa coisa da família toda presa na televisão não é ao acaso. Você já viu aquele caso? Eu não sei se vocês já tiveram essa família de ficar no sofá, Já. mas eu já fui dessa família TV de tubo, né? da TV de tubo e de Cara pra você cacete. estamos apresentando e você continuar lá. Você não sai pra nada. O que é isso? Meu, isso é onda neural, isso daí fica aí. Mas Você não é tá porque não entendendo? tinha muita opção também? Que hoje a gente tem celular, a gente tem computador. Então, se entra no Não, intervalo, eu vou mexer antes. Eu tô falando naquela época do sofá que Uhum. você ficava, a propaganda não te interessava, não Mas você tinha nada a ver, continuava lá. mas você continuava lá. Não, mas eu... Isso é Simpsons, inclusive, Então, né? mas eu digo por não ter na época, não tinha opção. Hoje, você entra no intervalo, você abre no celular e vai ver seu Instagram, por exemplo. E naquela época não tinha isso. Ou você ficava na TV, ou você ia ficar olhando pro teto. Talvez também a questão do controle Mano, remoto, né? Tipo, hoje em dia, com o controle remoto, tinha época que a gente não tinha. Se fosse E tinha que trocar o canal, levantar. você tinha que Aí o levantar filho e mais novo, até a troca de TV. canal pro pai. não, Ah, mas o que eu tô querendo dizer é assim, independente disso, aham. o que eu tô falando é, a pessoa não se levantar do sofá para ficar ali vidrado na televisão, eu não estou dizendo que justamente você pode ter a opção de você se levantar, deixa eu, mas tem aquele momento em que você fica quem pensa é a televisão por Meio você, abduzido ali meio Você abduzido, pela. vira um zumbi, um assim, na frente da zumbi e você TV. fica lá e você nem vai no banheiro, você tá com vontade de ir no banheiro, não, eu vou ficar e fica, tem aquele torpor, a Sim. televisão causa um torpor em você, principalmente a de tubo, né? Então teve esse momento. E eles sabem como ludibriar, eles sabem a frequência de onda, a frequência de som, eles sabem tudo para você. E assim, E hoje em aí dia são não as tem mais mentes isso. mais fracas. Não, aí quem tem é isso aqui. Agora roubou, É, né? Roubou a é cena. ali. Mas é Roubou a assim, as cena. mentes mais fracas. Porque, por exemplo, eu hoje, ou nós, é que nem você falou, você tem essa opção, você tem aquele momento, mas não tem aquela idade que você não sabe de nada. Você tá ali e de repente você tá sendo construído e é o que acontece às vezes com as novas gerações. Isso daí é vital para elas. Eu não falei para vocês que tem pessoas que, se não tem like, se mata, né? Tem casos como é que se fala? Como é que é o nome daquela pessoa que é do Instagram, Os haters. Influencer. Os influencers. influencer? Teve caso aí, que agora parou, mas teve caso que teve gente que se matava porque Sim. aconteceu alguma coisa e não. Então, assim, tem uma frequência aí que é delicada, tem que tomar cuidado. Questão da dopamina também, né?
Que quando a Também. pessoa, você posta, sei lá, uma foto, você, nossa, eu quero ter muita curtida, porque isso vai falar, nossa, eu sou foda, tá ligado? Porque dá A, a, aquele pico de dopamina, a- a- entendeu? E às vezes, quando não tem, né? Que Uhum. posta, Aí o pô, cara vai aí postar uma foto e ficava dá indo lá toda hora pra aquela, ver se aqui que quem curtiu, o que dá que olhou na aquela, foto. quando não tem aquele retorno desejado, né? Aí onde a pessoa meio que fica deprimida, né? Então, e alguém já ouviu falar daquele caso da música chiclete? Uhum. Que ela Pô, não sai da sua mente? sim, Aquilo ali, você tem estudos sobre isso, né? São frequências que a pessoa faz e, meu, não sai da sua cabeça. E é também um mecanismo da sua cabeça de absorver isso e não conseguir tirar. sim, Então, nós somos ferramentas, né? A nossa mente é uma ferramenta. Só que nós não temos ainda essas pessoas que trabalham com mídia, elas têm um conhecimento para poder prender mesmo, né? sim. Então, não tem como. E tudo isso acaba virando aquela questão dos falsos profetas, que seria o quê? Falso profeta é aquele que passa a informação, você acredita nessa informação, mas ela não tem validade nenhuma, né? Ela tem uma persuasão para o benefício dele. Então, muitas vezes é o que às vezes a teoria da conspiração fala, que muitos programas, muitas ferramentas que eles produzem é justamente para você ficar à mercê deles, né? A Sim. televisão tinha muito essa força de você esperar eles falarem como você deveria fazer. O próprio Fantástico, o programa do Fantástico, quando a televisão era poderosa, né? O que que ela fazia? Ela fazia você assistir o Fantástico para segunda-feira, né? Era para Sim. você ter o assunto da Sim. segunda-feira, né? E aí você assistiu. Cara, isso daí não é nada mais, nada menos do que. O que que você é para eles? Você é apenas audiência. Eles não É, querem saber se você vai dormir bem, dormir mal, né? É E tanto audiência. pra ditar moda, essas coisas também, né? Porque eu lembro que tinha umas novelas da Globo e tal, que eles, por exemplo, acho que era da menina lá que tava lá nos Emirados Árabes, lá que ela dançava lá. Meu, do nada virou uma moda, a pessoa começou a comprar roupa igual, sabe? Exatamente. Tipo, começou a sair no jornal, então, tipo, meio que dita moda. Mas é meio que a televisão, ela perdeu essa força, né? Porque Sim, com começou a ver certeza. outras mídias, né? E Mas começou a tomar esse espaço. Mas aí pegando da televisão e pegando essas profecias, e pegando da espiral de 1992, que é um círculo vicioso, e os Simpsons, hein? As previsões dos Simpsons, o que vocês São acham? várias, hein? sim. Tem E como, várias. como Chega a assim, meu? ser Como é que eles assustador iam, até. as pessoas que escrevem as histórias são de uma terra paralela? Como é que é? O que que vocês acham que é? Pô, Eu acho que, assim, pelo que eu já procurei saber, são os Illuminates, né? Que eles vão dar um pouco dos pinguinhos do que vai acontecer, assim, sabe? Porque são coisas bem pontuais e coisas que realmente, assim, daquela cena do Trump descendo a escada rolante, assim, meu, como pode, cara? É Olha, eu igual. sim. tenho uma teoria, só que é assim. Primeiro, Simpsons, meu, já que temporada que é a 30ª temporada? Não É, lembro. 30º. Já é a Não 30ª. lembro. Só Não, sei assim que eles. não, já não, já tá. Eu só Eles acompanho o são de South oito Park, só. oito, são de 88, 89. Deve ser a 34ª. Eu só sei assim, que eles têm. Eu acompanhei, então, eu sou das primeiras temporadas, né? Sim. Mas depois não tinha mais como. Ou eu vivia pra ver Simpsons ou eu ia trabalhar, né, meu? Porque, porra, tinha o canal da Fox era Simpsons todo dia e Sim. tal. Mas assim, primeiro eles começaram com uma realidade da classe média americana, né? Que era justamente o sofá e a televisão, né? Eles tinham que se juntar para assistir a televisão e a partir da televisão eles ganhavam informação. Então isso daí era tipo uma classe média americana, ou seja, Sim. tanto é que tem um dos capítulos lá do o Homer chega e encontra uns artistas de Hollywood. Ah, eu não sei ler nem escrever. Aquela coisa bem gritante, né? Uhum. Mas eles sempre tiveram um time de. Como é que é? De fazer Roteirista? perfeito. Os roteiristas, assim, é um time muito forte. Porque eles começaram até a pegar questões psicológicas. Aí teve a época dos Simpsons, assim, de ser até utilizado para motivacional, para discussões psicológicas e tal.
E tem uma temporada dos Simpsons em que ele pega um dos presidentes dos Estados Unidos, ele pega bastante, né? Até naqueles capítulos do Halloween, sabe? Sim. Alguém já assistiu? Os capítulos do Sim. Halloween são surreais, né? E eles pegavam os presidentes dos Estados Unidos, assim, o Clinton e tal, né? E eles são muito fortes de audiência lá nos Estados Unidos e depois virou para o mundo, né? E aí a minha teoria hoje é algumas previsões dos Simpsons, na verdade é ao contrário. Porque teve dois casos por exemplo, eu vi uma previsão dos Simpsons que o Simpsons tinha mostrado que uma da família real da Inglaterra estava com um vestido florido e num capítulo ela apareceu. Às vezes, assim, na boa, a pessoa faz justamente o que o capítulo. Ah, Vocês sim. entenderam? Uhum. Porque tem muita audiência. E agora, com essa questão de previsões, bombou a audiência dos Simpsons, né? Então, tem muitas vezes que eles fazem acontecer justamente o que aconteceu no capítulo. Sim. Porque Ah, teve o presidente, não um Bush, né? Mas eu acho que é o Bush pai. Meu, ele chegou a fazer um pronunciamento que ele chegou a mencionar: o povo americano vai deixar de ser os Simpsons para ser um povo americano mais eficiente, mais inteligente. Não sei. Então, eles utilizam os Simpsons como um uma referência, né? veículo, como uma referência, um veículo de massa. Entendeu? Então, às vezes, porque tem algumas profecias que são gritantes, né, cara? Pô, como é que pode fazer? Só se o cara é de uma terra paralela, cara, não tem como. Tem alguma que você já viu e. Teve uma que eu assisti foi assim, alguém viu, alguém lembra do quadro que agora é rei, né? É o rei Charles, não o cantor rei Charles, o rei Charles da Inglaterra pediu para fazer e é um fundo todo vermelho. Alguém viu isso Não. daí? Não cheguei a ver. Então, aí eles viram um capítulo dos Simpsons que, na verdade, é um quadro, mas no meio é o inferno, é um fogo do inferno e é o demônio. Aí tava falando, olha, esse é o quadro do Rei Charles, assim, mas tá, e quem é a pessoa que consegue 30 temporadas identificar o capítulo e a imagem da. Você tá entendendo? É coisa pra caramba, velho. Sim. Quem não tem o que fazer, né? Pode ser que seja uma coisa meio que já. Então, e aí você falou de um governo Mas oculto aí, de o um governo oculto que, por que, exemplo, que, tem que detém dessa, Informação. dessa informação e meio que usa os programas, televisões, assim, para poder passar essa informação. Lembra que até a gente tinha comentado antes, né, que tinha uma teoria que dessa dos caras, né, que eles têm eles precisam para poder exterminar a Terra, eles precisam avisar a população, só precisa avisar, não precisa de qualquer forma, né? Eles avisam, aí eles começam a avisar pelos Simpsons, né? Assim, dando uma coisinha aqui, uma coisinha ali e tal, avisando, ó, vamos exterminar vocês, né? E pode ser que seja isso também, que são várias coisas, né? São Não, então, vários tipos de ó, eu informações, vou, eu vou falar de uma coisa. teorias, no caso, né? Vamos pensar assim, de todas essas profecias, né? Todas essas datas que já aconteceram e que vão acontecer e que está à disposição, até o de Isais, né? Isais, ela falou justamente, ó, aquele Deus do Antigo Testamento não é um Deus aí, hein? Se liga aí, ó. E fala de Jesus como realmente o Messias. É, de tudo isso, o que fez o Pentágono, de uma hora para outra, fazer essas reuniões para poder falar sobre justamente um fenômeno agora em 2024? Então, Bi, isso que fica na cabeça, porque eu acho que pô, pode ser alguma coisa para. Não, eu sei, mas fala. Pode ser vai acontecer alguma coisa, a gente precisa de uma cortina de fumaça. Então a gente começa a falar dos extraterrestres, dos UFOs, dos OVNIs e tal, e vamos passar as informações para meio que jogar atenção para esse lado para a gente poder Então, passar despercebido o que a gente quer que passe vamos despercebido. aproveitar a sua linha de Tá. raciocínio. Se não essa cortina de fumaça é para quem, então? Vamos lá. O que você acha que vai acontecer? Uma coisa pior ainda? Não sei, faço ideia. Pode ser que seja uma coisa que esteja para acontecer, que pode ser que faça um caos e um caos, mas colocando essa parada
de falar sobre os alienígenas, sobre os documentos, liberar essas informações, pode ser que isso passe despercebido, entendeu? Isso já não sei. Ó, o que leva a crer é que realmente as expedições para a Lua e para Marte vão acontecer, e do mesmo jeito que eles estão filmando muito fenômenos aqui na atmosfera da Terra, possa ser que eles talvez encontrem fenômenos naqueles lugares. Uhum. Então, é o link, você entendeu? Sim. Mas assim, eu creio que não pode sair assim, vai ter que sair do zero. Ou seja, Uhum. até agora tá no zero, tá no 0 a 0, na verdade. O cara fala, olha, o Pentágono tem, os Estados Unidos tem um monte de coisa, mas tá no 0 a 0, porque é a mesma coisa do ET de Varginha, olha, é mentira essa foto, mas ninguém fala, cadê a verdadeira? Entendeu? Então, assim, 18 de outubro, que até é uma época crucial, porque é eleições lá nos Estados Unidos, e aí, vamos dizer assim, é uma cortina de fumaça para o que virá depois das eleições? Pode ser. Mas o Pentágono ele é um órgão de defesa, ele não tem nada a ver com a política em si, ou seja, ele não vai interferir, né? Sim. Mas se está havendo uma força que está pedindo para ele se pronunciar se eles têm ou não tecnologia extraterrestre em poder, e parece que dia 18 de outubro eles vão falar, é para uma nova etapa, é para um fôlego, ou seja, a gente está ansioso, não é verdade? Ele chega e fala assim, não, nós realmente temos tecnologia extraterrestre. Aí, tá, aí vem a pergunta, que tecnologia é essa e para que serve? Mas, mano, a gente está falando de se acontecer isso em 18 de outubro de 2024, volto a repetir, a gente está falando de um assunto que aconteceu assim, começou a acontecer meio que oficialmente em 1947 e os Estados Unidos está sendo o último a declarar. E se ele revelar isso, é algo que depois ele vai falar assim, ó, só que, vamos supor, a Rússia também tem, a China também, assim, a cortina de fumaça pode ser, eles estão querendo ser os primeiros a falar sobre esse tema. Agora a gente vai ter que esperar dia 18 de outubro, tá? Tá um pouquinho longe. E depois a gente vê, né, se quiser, depois a gente volta para trocar uma ideia sobre isso. Mas assim, a intenção ele não pode falar mais do mesmo. Ele vai ter que falar, ele vai ter que colocar alguma coisinha nova ali. Sim. Trazer alguma novidade, né? Não Porque pode falar não mais pode do falar, mesmo. vir falar o que já foi falado Não, antes, já, né? até Tem que ter porque uma já estão coisa anunciando diferenciada. isso. Tanto é que eu vi na matéria, eles estão anunciando isso. Que o Pentágono vai meio que responder a pergunta: vocês possuem tecnologia extraterrestre, material extraterrestre com vocês? Parece que tá mais para sim. Entendeu? Se aí se responde sim, hein, Rafa, o que você faz? Nada. A vida vai continuar normal, Se mas. responde sim, Mas mas vai ser bom mas pra. Porque assim, eu acho. Ou também, né, Pierre? Porque assim, não tem mais como esconder, né? Acho que cada ano que passa parece que, né, a galera espreme mais. Meu, tem que mostrar, tem que aparecer alguma coisa. E talvez seja por pressão, talvez. então, Ou por também querer ser o primeiro país a dar o furo, né? perfeito. tá, e Também, como é que entendeu? reagiria as comunidades religiosas? Mano, Depende o que vai mostrar, né, mano? tem um episódio lá daquele canal Ciência Todo Dia que ele faz como seria se de fato a gente tivesse Faz tipo uma simulação? uma confirmação de vida em outro planeta, assim. E é muito louco, porque ele vai de acordo com as organizações que já existem, como que isso seria divulgado. Então, tipo assim, meio que começa ficando, tipo, os governos, eles escondem, né? Mas daí uma hora começa a soltar, e aí quando cai na internet não tem como segurar. É muito louco. Depois vai atrás pra ver que é interessante. É porque eu fico imaginando, né? A senhorinha lá que. Não, e é bem isso, assim, como que reagiriam e tal, e não sei o que lá. Eu acho assim, por exemplo, se chegasse e falasse assim, ó, realmente nós estamos em contato com seres de outros planetas e O que ele resume é assim, cara, se um dia isso for confirmado, infelizmente na segunda-feira você vai ter que trabalhar. Tipo, não tem como, né? Mas, por exemplo, a senhorinha aquela lá, o pastor vai falar pra ela que essa coisa é demônio. Olha lá, olha, já estão querendo liberar os demônios. Aí, Então, ó, o Armagedon chegando, aos fim dos você falou, tempos. você falou muito bem. Você falou uma palavra, Armagedon,
E é interessante, tipo assim, esse conflito Israel-Palestina tá bem nessa região aí que aconteceu muita coisa, né? E o pessoal tava falando que realmente agora seria um momento do Apocalipse de João, porque tá nessa região aí, né? Porque seria assim, era Megido, né? Armagedon seria mais o Monte de Megido, próximo ao Monte de Megido, que iriam o exército iria guerrear. Aham. E então tudo leva a crer, né? Porque a questão de que agora seria o Apocalipse de João é justamente porque o conflito está acontecendo justamente na região que tudo aconteceu, né? Uhum. Um pouquinho longe do Iraque, mas assim, é quase que tá virando quase que uma guerra meio que santa, né? A gente não tem nada a ver com os cristãos. Mas assim, pegando da questão do demônio, coisa do demônio, foi justamente essa colocação que depois os templários eles acabaram virando hereges. Porque quando ele vai falar que a Bíblia que está lá é constituída de um Deus numa parte e outro Deus na outra, não, você está falando uma heresia. E eles preferiram o quê? Implodir a ordem dos templários e acabar com os templários. Então, hoje, é que nem você falou, para acabar a credibilidade, vai falar, é coisa do demônio isso daí. Por quê? A intenção não é transformar o comportamento humano para você não ser mais subjugado, para você acreditar em algo melhor. E hoje a gente é quase que gado, né? Ou é gado na religião, ou é gado na política, ou é gado na empresa, não é verdade? E aí é aquela coisa também, principalmente numa empresa. Ó, galera, tem uma vaga aí, é, vê aí quem é que, que é capaz. E põe para vocês se matarem aí para Sim. conseguir a vaga. Então tudo funciona dessa maneira. Mas eu penso que a partir do momento que começar a vir de cima, por exemplo, de um pentágono, vai começar a descer, e aí as cobranças, talvez para uma religião de massa, é que o recado vai ter que ser diferente, né? Eu falo isso porque, Pierre, porque assim, eu cresci, minha família do interior era testemunha de Jeová, né? Tá. Então eu cresci muito com esse negócio de Armagedon, de o paraíso pós-Armagedon e tal. Então isso foi sempre muito forte. E com o tempo, assim, da infância para a pré-adolescência, assim, tudo que era vinculado Tudo que era a fora, né? era a extraterrestre, o cara tá sequestrando a mulher lá, meu tio. Olha lá, Armagedon, é o oficial dos fim dos tempos aí, ó, sabe? Então sempre foi isso, né? Aí, ó, se você não se converse, não batizar, aí, ó, você vai ver, ó, vai morrer aí, não vai pro céu, não vai pro paraíso, né? Então isso foi sempre muito forte, né, pra mim desde a infância, né? Sempre morri de medo, assim, Armagedon. Aí mostrava, assim, abria os livros, né? Aí mostrava os diabos, assim, queimando a terra, assim, daquela coisa, assim, louca. E eu fico imaginando, porque se chegasse pra minha família lá, de lá hoje, chegava assim, ó, o Pentágono falou que tem os alienígenas. Não, isso aí é o final o fim dos tempos, isso aí é, sabe? E aí entrar nesse tipo de conversa, né? Não, perfeito. O interessante, e pegando também o gancho do ET de Varginha, e pegando, é que em 1977 havia uma tipologia de extraterrestres que haviam desde os gigantes até os cabeçudos, tipo o ET de Varginha. Então, por exemplo, Ashtar Sheran, que seria um comandante de uma frota intergaláctica, na verdade, ele era um ser humano, vamos pensar assim, ele era um humanoide, tá? Com um semblante assim, vai pele clara, um cabelo liso, alguns dizem que era loiro. Então, assim, era um. Aí o pessoal fala assim que era um ariano, que era um nórdico, a que seja. Mas agora, qualquer assim, a tipologia extraterrestre agora é cara de demônio, é só os olhudo, não existe mais uma tipologia próxima a nós. E é isso que seria a cortina de fumaça. Porque tem pessoas que dizem, não, tem extraterrestre que habita já aqui, que frequenta, que vai perambular, você entendeu? E você não sabe quem é, tipo o MIB, né? Uhum. Porque no MIB aparece uns
ciclista, assim, meio estranho. Então, assim, isso sempre vai existir. Agora, o dogma da religião também vai existir, mas uma hora vai quebrar também, Uhum. que precisa romper isso. E o engraçado, assim, não falando de testemunho de Jeová, eu não sou evangélico, eu não estou aqui para Não, sim, claro. criticar, né? Uhum. Mas o que eu percebo é que tem muita igreja que é cristã, evangélica, mas que só fala de Antigo Testamento, né? Aí fala assim da unção dos 111, não sei, sabe, coisas assim? Mas é só Antigo Testamento, não fala muito do Novo Testamento. E quando vai falar só do Antigo Testamento, falar do povo, e que o povo, e porque o Senhor é, né, meu pastor, e é sempre querendo guerrear, né? E o Antigo Testamento ele é bem violento, né? Ele é bem de dizimar os outros povos. Esse povo tá lá na terra, vai lá e mata porque eu tô pedindo pra você, Sim. sabe, uma coisa assim muito gritante. E os pastores falam disso assim para você, é isso mesmo, eu vou conseguir. O cara vai. Aí o que acontece no dia a dia? De repente o cara é de uma linha afro, eu vou acabar com ele, sabe coisa assim? Sim. Então ele tá pedindo, ele pede a divisão, né? Tipo, você é você porque você tá com o Senhor, ele não é nada, e você tem que, eu vou pegar o lugar dele. Parece que aquelas coisas de amar o próximo, né? Parece que Não não tem mais existe. sentido, né? E aí que tá. Isso também precisa romper. Mas aí que tá. Aí vai ser uma opção do quê? Da pessoa deixar de ir, né? Da pessoa, não, eu não preciso Mas disso. eu percebo, lembra assim, por exemplo, questão meio política, assim, tipo, os caras começam a comandar as igrejas para poder usar a igreja como uma massa para ganhar votos ou deixar de ganhar votos, ou para poder incriminar um outro espectro político, e nessa. Porque eu creio muito nisso, né? Que às vezes usam da religião, o nome de Deus, como se fossem falsos profetas, né? Então, aí eu vou te falar uma coisa. Inquisição. Para que serviu a Inquisição? Separar para poder matar quem fosse contra as Exatamente. ideias, né? Exatamente. A Se a gente vê Inquisição uma inquisição meio invadiu. camuflada, Exatamente. Ó, eu acho assim, só isso, a presença extraterrestre já está ajudando. Essa discussão, essa coisa de você abrir o olho, essa coisa de você se despertar, você entendeu? É você comparar as cruzadas. O que foi, na verdade, as cruzadas? Excesso de homem lá na Europa, os caras tinham medo de uma revolução, vamos mandar eles. Foi isso, cara. Tipo, as cruzadas é assim: tem muito homem nascendo, vai virar uma revolução. Não, vamos, ó, bora, sai muito daqui. cueca aqui. Tem muito. Cara, na época das cruzadas, ou você era, tipo assim, ou você era do rei, né? Você era um filho que ia virar príncipe, ou você era um jovem para ser soldado, ou você ia para o clero. Não tinha muita opção. E começa a nascer muito cueca, velho. Não, vamos. Os caras vão se rebelar, vão fazer um motim aqui. Infelizmente é assim. Então tem muita coisa. A Inquisição e essa perseguição de quem não era cristão, ou tipo, fala que você é. Às vezes era por quê? Porque tinham pessoas de outras religiões na Europa, entendeu? Então, tipo, meio para fazer uma limpa. Sim. Infelizmente é isso. E hoje é essas coisas tudo camuflada. Uhum. É que nem eu tava falando com um amigo meu que, por exemplo, se você faltar no trabalho, você perde 2 dias, né? Acho que desconta 2 dias. Isso, o dia que você trabalhou e o dia que você... Isso não é uma escravidão? Quando você foge, o que que acontece? Você volta, você toma uma chicotada. Essa é a Sim. chicotada, cara. Tô aí, ó, 150 pau aí a menos. Mudou alguma coisa? Não. Nada, cara. É só a moda chibatada, né? Só a que chibatada, cara, mas é porque assim, dói, né? No bolso sim, dói dói. também, cara. Então, Dói tanto quanto das costas. Acho que às vezes o cara preferia até das costas do que no bolso. exatamente. Porra, E o melhor cara levar 3 chicotadas e perder 150 conto. Às vezes você vai lá pro seu pode ser chicotada? Dá umas 10 aqui. Aí eu pensei, não, acho que o dinheiro dói mais, né? Então vamos no dinheiro do que na chicotada. Mas tudo é meio camuflado mesmo, infelizmente. E assim, eu penso que essa virada do milênio que a gente chama,
né? Tudo isso que a gente fez, essas datas, vamos esperar, mas vamos nos melhorar, né? Vamos ficar melhor, né? A cada dia, Tentar ser melhor, né? tentar ser melhor, que isso vai ajudar para uma nova virada aí, né? É isso. Tem mais algum ponto pra falar, ô Pierre? Não, eu creio que é tanta informação que Isso que é legal, cara. Isso que é legal de quando você vem aqui, que a gente tem tanta informação e sempre e fica aquela sempre sobra assim, curiosidade. aquela coisa. E é bom porque já viu, ó, já estamos terceiro, a gente faz o quarto de novo. Que bom, que bom. Não, eu até diria, né? Vamos ver 18 de outubro, o que vem, e a gente já faz um tenta quarto, fazer né? um quarto. Hoje, tem horário? Boa. Acho que agora, daqui a pouco, eles vão anunciar quando é que vai ser. Porque Se vai ser no YouTube, né? Dependendo se rolar, a gente pode assistir aqui. e Ah, comentar. perfeito, eu topo. Solta na tela e a gente vai gravando Eu um topo. pod aqui. Top. De repente. Crildo, tem um ponto aí? Não, na verdade, eu acho que assim, a única coisa que eu queria um pouco acrescentar que nem falou sobre a questão da religião, de repente discordar um pouco se vier algum anúncio, mas eu acho que é parte do princípio, né? Por exemplo, se você for pensar na criação, assim, do aspecto religioso e do aspecto científico, né? Existe esse conflito, então eu acho que isso basicamente é o que faz com que, da parte religiosa da coisa, de repente vá querer descreditar qualquer anúncio oficial que vier por aí, né? Eu acho que mais ou menos isso. Também tem essa coisa, né, de querer tirar o crédito disso, né? De poder falar, o poder americano está corrompido pelo demônio que está querendo passar informações erradas. É o que acontece já hoje em dia Não, também, então, né? e você sabe que, por exemplo, para o Oriente, o Irã, o demônio é os Estados Unidos, né? Engraçado, para eles, ele que é o demônio, né? sim. Eles queimam a bandeira, falam, esse aqui é o demônio. Mas a sua ideia é interessante também, de repente, se tiver ao vivo, a gente assistir, né? A gente fazer, né? E soltar, tipo Já assim. comenta, né, na hora. Tipo. E ver se solta no mesmo dia. Se há como fazer isso, sei lá. Não sei, dependendo do horário. Sei lá, digamos que seja 6 da tarde. A gente solta às 8, sei lá. Não sei, sei lá, uma ideia. Porque não pode perder o 18 de time também. Não é outubro, pra gravar, tipo, hoje, um exemplo, um dia pra soltar daqui 5 dias, né? Não faz sentido, tá ligado? Já de outubro, Mas né? vamos ver. Vamos ver se sair, Perfeito. dependendo do horário, a gente tenta fazer. E só falando dando um ponto do negócio, você falou assim que o inimigo, né, do Irã lá é os Estados Unidos, né? E tanto que eu lembro que no filme dos anos 80, né? Sempre que tinha uma luta, assim, uma briga assim, era contra os soviéticos, né? Sim, Ou que nem perfeito, tem o Rock, perfeito. o Rock 4, né? Aham. Que ele vai lutar contra o Drago, né? o Drago lá, que o inimigo era o Não, russo, cara né? lá O era um soviético. gigante, né? Ele treinava lá. Nossa, aquele filme é muito bom. Não, é E- bom, o Cláudio. filme é bom. É. Não, esses filmes são O- interessantes, mas pega bem essa história É. mesmo da Guerra Fria, da perestroika também, que depois mudou, né, a filosofia. Eles sempre passam como assim, porque como eram inimigos, né? Então a União Soviética, a Rússia, tá lá, era sempre os vilões, né? Os Estados Unidos vinha com a bandeira como salvador, né? E aí você falou uma coisa interessante, porque aí depois a gente teve aquele Independence Day, que aí já não tinha mais inimigos, aí os inimigos eram os sempre os extraterrestres. Vamos invadir, Aí vamos mudou, invadir. né? Mudou o Aí mudou, inimigo. E agora a gente não sabe quem é quem mais, né? Quem que é o inimigo? Quem que é o real inimigo? Né? Mas o inimigo é outro, né? Tipo assim, quem é o inimigo agora? Agora tá assim, tá cruel. Eu acho que tá cruel, Ó. mas isso tem a ver com essas profecias, né? Eu dei uma olhada aqui no calendário, pelo que eu vi, depois vocês me corrigem se eu estiver errado, mas dia 18 de outubro vai cair numa sexta-feira. De repente, no sábado do dia 19, a gente já poderia Soltar. Legal. poder dialogar sobre isso. Aí eu topo, cara. Acho que A gente se pode ver, vocês já me certo certinho lá. permitirem, não, Vamos até ver lá a se dá. gente. Falar, Se não acabar, né, o mundo, se até lá não acontecer uma coisa pior, né? a gente uma fala com radioatividade. a produtora Mas- lá pra ver se ela consegue agendar pra gente isso. Tá Seria bom. muito legal a gente. Lógico, até porque essa informação é quente. Pouca gente está comentando sobre. Apareceu na internet, mas ninguém ainda está levantando a lebre. Sim, Então tá aí, 18 de outubro. é isso aí. Pierre, muito obrigado pela sua Não, eu participação. que Cara, eu fico agradeço. feliz pra caramba, porque a gente gosta muito quando você vem aqui. Tamo junto. Como eu sempre digo, na primeira, na segunda e hoje na terceira, né? Que é sempre um assunto vasto, né? Que sempre sobra coisas, que dá pra vontade de falar mais coisas, né?
E é bom que sempre dá um gancho pra gente fazer um quarto episódio, né? Eu fico muito grato e é legal porque a maneira como a gente conversa, vocês interagem e trazem também as opiniões, né? Sim. E isso é justamente o que você falou, ajuda a criar mais Sim. um link aí para Sim. correr atrás de outras informações. Então, muito obrigado. Já aí referente a esse do dia 18, né, de outubro, Isso, a gente gente. tá fazendo uma outra aí que seria muito legal, né? Sim, vamos Tem ver uma se coisa pra rola. pontuar aí, Rafa? Não, é isso, agradecer. A gente gosta muito de você, viu, Percy? Você gosta muito quando você Desculpa a vem. minha cara de ressaca, mas não ligue para isso. Você lembra quando você era jovem, né? Você sabe como que é, né, Rui? Nem vou perguntar o que aconteceu, não sei de nada. Isso aí é assunto pro pós aqui. Então tá bom. Mas é isso, obrigado mais uma vez. Não, Porque eu que agradeço. Eu gosto muito quando você Parabéns. vem aqui. É isso, né, cara? Vamos ver se rola dia 18 aí. Não, Você já é da casa aí. Nossa, olha, eu vou ser muito honesto. Quando eu falei pro Júnior, né, para vocês da equipe, até o lance de imprimir, é porque eu também me sinto em casa e eu Claro, sei que a gente sempre gosta dá aquela disso. vontade de ver aí o que você achou e voltar para mim, porque é bom ouvir, né, ideias, né, fora da minha, da minha Sim. cachola, para eu também, opa, é isso aí, sabe? Ajuda muito. Sim. Então aqui eu me sinto também em casa. Mas hoje eu senti falta que você não trouxe a mala. Com os arquivos É. e tal. Dia 18, dia 18. Até porque, só pegando um gancho, dependendo do que ele falar dia 18, eu trago alguns livros que já estavam falando sobre essa situação aí extraterrestre, tá bom? E como você é nosso convidado especial, você sabe que você ganhou um presente nosso, né? Nossa, O copinho do Dona Mara. Ó, vou até fazer, ó. É isso aí. Ganhou o copinho do Dona Valeu. Mara aí. Obrigado, viu? Não, mas isso é daqui isso. A vai... gente agradece. Se você quiser deixar, você precisa, né? Deixar as redes sociais, se quiser Deixa deixar. suas redes Sempre é sociais bom. aí, Zé. É sempre bom, né? Galerinha, Ô, então... Pierre, deixa suas redes sociais aí pra gente, a galera que quer te acompanhar, o canal no YouTube, você também tem a Claro. página no Facebook. Se alguém né? vê você lá e falar assim, isso é mentira, você então vai lá no meu canal lá, vê lá e Vê lá, ou me mostra a escreve- contraprova. A contraprova, que hoje é assim, pessoal, então, é UFOmundi no Facebook, tá? Canal UFOmundi. No YouTube é canal UFOPier, tá? Então lá tem muito vídeo, tem vídeos curtos, vídeos longos. Deixa lá o seu parecer, pode comentar contra ou a favor, eu agradeço, tá bom? É isso. Valeu, Isso, muito dá aquele obrigado. recadinho final, Rafa, pra gente. Agradecer também ao Criodones aí, Isso. Olá, Tamo juntas. a voz do sempre, irmão. além, vamos pra É nóis que cima. nóis. Agradecer também a você, cara, É nóis. estar sempre aqui, meu fiel escudeiro. É isso, encerrando mais o Dona Maracast. Obrigado aí você que assistiu até agora. A palavra do dia vai ser... UFO. Não, não, pode ser mala. Mala, pode ser. A Mala. palavra vai ser mala Pra quem hoje. ficou até o final aí, ó, pode colocar Nos mala. comentários lá. E segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no X, no TikTok, a gente tá por lá. E também nos canais, né, nos canais não, né, nos aplicativos de música aí, no Spotify, no Deezer, na Amazon Music. Se você não pode assistir, você consegue escutar o episódio lá. E é isso, a gente deixa nosso QR Code também. Você que gosta do nosso trampo aí, poder dar uma patrocinada e já segue a gente, né? A gente tem uma meta para bater de inscritos aí de 1.997 inscritos, a gente tá quase chegando, então se você não é inscrito, já se inscreve, deixa aquele like, compartilha e é tudo nosso. É isso aí, gente. É Muito isso aí. obrigado e até a próxima. Falou, galera. Falou.